Quase 100 anos atrás, o caçador mais poderoso da Coreia do Sul, Mi Si-woo, foi misteriosamente transportado para um reino infestado de monstros logo após ele e seus discípulos derrotarem o Rei Demônio na Terra. A única maneira de retornar ao seu planeta natal é derrotando um monstro semelhante a um dragão que contém um núcleo dentro de seu corpo, um núcleo que poderia ajudá-lo a se teletransportar de volta. Depois de lutar por anos, Si-woo finalmente abate o monstro, tudo graças às suas lendárias habilidades de cura, e adquire o núcleo para si. Assim que engole a pedra, ele se prepara para voltar à Terra, pronto para se reunir com seus discípulos e seu irmão mais novo. No momento seguinte, ele abre os olhos em uma floresta verdejante. No entanto, ele não voltou sozinho. Há uma entidade misteriosa habitando seu corpo, vivendo dentro de suas entranhas, e seu nome é Frey. Si-woo se levanta e olha ao redor, mas não reconhece o lugar à primeira vista, o que, naturalmente, surpreende Frey. Afinal, como esse cara não reconhece sua própria casa? Isso é simplesmente estranho. Porém, Si-woo lembra ao seu companheiro que as paisagens da Terra variam dependendo da localização. Então, ele se concentra no fluxo de mana ao seu redor e percebe algo suspeito. A energia parece estranhamente semelhante ao que se sente dentro de um portal. Ao verificar sua própria mana, ele rapidamente percebe algo frustrante. Seus status foram nerfados novamente. Parece que a viagem dimensional sempre vem acompanhada de efeitos colaterais. Da primeira vez que foi enviado da Terra para outro mundo, há 100 anos, seus status despencaram, e agora parece que a história se repete. Neste momento, ele só possui 20% de seu poder original, o que é extremamente frustrante. Até Frey fica irritado, pois quer que Si-woo recupere sua força o mais rápido possível, caso contrário, ele não poderá usar suas habilidades incríveis. Mas Si-woo está igualmente irritado, pois sabe que recuperar sua força perdida levará pelo menos uma década. Ao ouvir isso, Frey quer cancelar o contrato imediatamente. Com a mana patética de Si-woo no momento, ele é praticamente inútil para ele. Enquanto discutem, a cena corta para uma mulher ofegante correndo desesperadamente por sua vida, perseguida por um orc. Ela perdeu completamente a noção de onde estão seus companheiros e não faz ideia do que fazer. Mais importante, ainda não entende por que diabos há um orc tão cedo na masmorra. De repente, tropeça e cai, e, antes que o orc possa despedaçá-la, Si-woo aparece e derruba a criatura com um único soco. E o melhor de tudo? Ele sequer se dá ao trabalho de olhar na direção do orc. É assim que essa ameaça é insignificante para ele. Si-woo se vira para a garota, querendo que ela confirme se o planeta em que estão é a Terra. A garota, ainda em choque, consegue responder afirmativamente. Então, ele faz outra pergunta, perguntando se estão na Coreia e em que ano estão. Mais uma vez, a garota confirma, dizendo que o ano é 2037. A menção de 2037 faz Si-woo refletir. Ele se lembra de que, quando foi sugado para aquela outra dimensão, o ano era 2027. Se estiver certo, isso significa que 100 anos no reino dos demônios foram apenas 10 anos na Terra. Si-woo então pergunta quem é o presidente atual. A garota responde que é Choi De-soo. Isso deixa Si-woo completamente atordoado, pois ele conhece esse cara. E, pelo seu olhar, não parece ter boas lembranças do presidente Choi De-soo. Enquanto murmura várias coisas estranhas para si mesmo, a garota começa a se perguntar se esse maluco está apenas interpretando o papel de um regressor. Si-woo então faz outra pergunta. Como o fluxo de mana neste lugar parece estranho, ele quer confirmar se estão dentro de um portal. A garota rapidamente afirma que sim e acrescenta que estão dentro da torre tutorial. Si-woo nunca ouviu falar desse conceito de torre tutorial, então a garota explica todos os detalhes. A torre apareceu alguns anos atrás e serve como um portal para os caçadores. Se alguém a concluir, desperta suas habilidades e ganha novas capacidades. Quanto maior o nível de despertar, melhores são os privilégios, como ser recrutado pelas guildas mais poderosas. Naturalmente, todos estão correndo para concluir a torre o mais rápido possível. Si-woo se lembra claramente de que, em sua época, os despertos simplesmente ganhavam seus poderes sem toda essa burocracia. Pelo que entende, tudo o que precisa fazer é limpar a torre para sair dali. Então, pergunta a garota quanto tempo isso normalmente leva. Ela explica que, em média, leva cerca de 8 semanas, mas, se a pessoa for habilidosa o suficiente, pode concluí-la em pelo menos 6 semanas. O atual recordista é um caçador genial de segunda geração chamado Ryu Jiva, que concluiu a torre em apenas 3 semanas. Mas Si-woo não está nem um pouco impressionado. De repente, eles sentem a presença de algo gigantesco nas proximidades, logo depois, um tigre mutante gigante aparece, uma criatura conhecida como Tigre Troll. Enquanto a garota entra em pânico diante dessa besta aterrorizante, Si-woo ainda está perdido em pensamentos, ponderando sobre o recordista. Para ele, concluir a torre em 3 semanas não é nada impressionante. Na verdade, é tempo demais. Mas, considerando que seus próprios poderes foram nerfados, ele não tem certeza se pode fazer isso mais rápido. Enquanto isso, o tigre lambe os lábios, pronto para transformar o duo em um lanche. Eventualmente, a criatura avança sobre eles, mas Si-woo ainda está perdido em sua contemplação, pensando em como abordará a torre do julgamento.
Sem querer que sua linha de raciocínio seja interrompida, ele simplesmente desfere um soco na enorme fera sem sequer se mover ou olhar para a ameaça. E com esse único golpe, ele literalmente quebra a mandíbula da criatura. Finalmente, Sivu chega a uma conclusão. 5 dias devem ser mais do que suficientes para limpar a torre. 5 dias se passam, e a cena então se desloca para Minun, o mestre da guilda do Império. Seu assistente lhe informa que alguém acabou de sair da torre tutorial. Ao ouvir isso, Sion percebe que apenas 8 semanas se passaram desde o início do julgamento, então limpar a torre nesse tempo não é nada mal. Mas então, o assistente revela algo chocante: a pessoa que limpou a torre não estava na lista original de entrada. Não há nenhum registro de seu grupo e nenhuma evidência de que tenha entrado na torre. E agora, esse misterioso indivíduo está causando um grande alvoroço do lado de fora. Quando o assistente mostra a Sion quem é a pessoa, seus olhos se arregalam de choque, pois o rosto lhe parece estranhamente familiar. Ele o reconhece como Ung, seu irmão mais velho, que havia desaparecido há 10 anos. Agora, voltamos para Sivu e a garota que o acompanha. A mulher está completamente perplexa, ainda tentando entender como diabos esse cara conseguiu limpar a torre tutorial em apenas 5 dias. Mas, considerando a forma como ele destruiu aquele último monstro, a resposta é bem clara. O sistema prontamente anuncia que o tutorial foi concluído, mas, ao tentar calcular as habilidades e os status de Sivu, ele simplesmente falha. O portal se abre, e Sivu está pronto para sair e iniciar o próximo capítulo de sua vida. Do lado de fora da torre tutorial, ele é recebido pelo examinador. As pessoas na multidão não conseguem evitar cochichar e murmurar sobre ele. Então, um sujeito grande entra em cena, claramente irritado com toda aquela comoção. Esse homem é conhecido como o líder do segundo time. Quando o examinador percebe sua presença, rapidamente lhe repassa todas as informações. Ele menciona que 2 pessoas acabaram de sair do portal, mas o mais preocupante é que uma delas não estava na lista de entrada. O grandalhão analisa Sivu, de imediato, algo lhe chama a atenção: ele não tem um único arranhão. Isso simplesmente não faz sentido, considerando quão magricela ele parece ser. Não há como ele ter saído ileso dessa forma. Sua curiosidade desperta, e ele empurra o examinador para o lado, decidindo interrogar Sivu pessoalmente. Ele começa perguntando quem diabo Sivu é e por que seu nome não consta nos registros. Sivu responde de forma casual que não entrou pela entrada convencional. Mas o grandalhão não engole essa desculpa. Ele argumenta que, se alguém entra por um portal, deve sair pelo mesmo caminho. Então, como Sivu conseguiu sair sem nunca ter entrado? No entanto, Sivu permanece completamente indiferente, recusando-se a levar esse brutamontes a sério. Essa atitude só serve para deixá-lo ainda mais irritado. Enfurecido, ele aponta um dedo para o rosto de Sivu e o chama diretamente de idiota, convencido de que ele deve ter algum tipo de habilidade de camuflagem que lhe permitiu passar despercebido. O grandalhão então emite uma ameaça direta: se Sivu não contar a verdade, estará praticamente morto. Mas Sivu mantém a mesma expressão impassível, o que só enfurece ainda mais o sujeito, tornando-o mais agressivo e abusivo com suas palavras. Infelizmente para ele, Sivu não tem paciência para ouvir um idiota gritando em sua cara, especialmente quando seu hálito fede como se tivesse saído direto do esgoto. Sem hesitação, ele ordena que esse monte de lixo calhe a boca imediatamente. Agora a situação claramente se encaminha para uma briga, e Sivu está mais do que pronto para isso. Para provocar ainda mais o brutamontes, Sivu solta outro comentário, zombando de seu hálito horrendo. Isso basta para o grandalhão perder o controle. Ele cai na armadilha, fecha o punho e desfere um soco em Sivu. Mas Sivu não se move nem 1 centímetro. Então, o inevitável acontece, e tudo se desvirola bem diante do mestre da guilda, Sajun. Pouco tempo depois, todos os idiotas que ousaram enfrentar Sivu estão estirados no chão. O caos toma conta da equipe de segurança. O homem que haviam denunciado por causar uma perturbação não apenas derrotou a equipe inteira, mas também desapareceu logo depois. O mestre da guilda, Sion, imediatamente ordena que puxem as imagens das câmeras de segurança. Quando verificam a gravação, veem o grandalhão e seus capangas avançando contra Sivu. Mas, no segundo seguinte, Sivu se move tão rápido que a câmera falha completamente em capturá-lo. Enquanto isso, todos os 3 brutamontes já estão apagados no chão. Um dos funcionários relata que Sivu derrubou, na verdade, 5 caçadores antes de desaparecer. Como ninguém o viu sair, a única explicação lógica que a equipe consegue encontrar é que ele deve ter usado alguma habilidade furtiva. Mas Sion discorda. Pelo que ele pode dizer, Sivu não usou truques. O cara simplesmente se moveu de forma insanamente rápida. Internamente, Sion tem 100% de certeza de que esse é Sivu, seu irmão, e pelo que está vendo, ele não mudou nada nos últimos 10 anos. Ele então se volta para sua equipe e dá uma ordem direta. Todos na guilda do Império devem ser mobilizados imediatamente para localizar esse homem. No entanto, ele proíbe estritamente qualquer tipo de confronto com essa pessoa misteriosa. Tudo o que precisam fazer é se apresentar educadamente e trazê-lo ao escritório. Sion quer encontrá-lo pessoalmente. Enquanto os funcionários correm para cumprir suas ordens, Sion ainda não consegue entender onde Sivu esteve esse tempo todo, apenas para aparecer de repente agora.
O jeito como ele desapareceu e reapareceu é extremamente suspeito. Deve haver uma razão sólida por trás disso. Ele tem certeza de que, se Sivu tivesse estado na Coreia durante todos esses anos, ele teria aparecido na guilda do Império várias vezes. Agora, mais do que nunca, Siwon está curioso para descobrir exatamente onde ele esteve. Ele então volta sua atenção para a garota que saiu da torre tutorial com Sivu, mas a pobre moça rapidamente gesticula negando qualquer envolvimento, afirmando que não tem absolutamente nenhuma conexão com ele além do fato de terem saído juntos. Siwon acredita nela. Na verdade, ele está genuinamente impressionado por ela ter concluído a torre mais rápido do que o esperado. Isso só pode significar uma coisa: ela deve ter adquirido algumas habilidades bem decentes. Ao ouvir isso, a garota fica envergonhada, modestamente, admite que conseguiu uma habilidade de rank A. Bem, isso não é um feito pequeno, e Siwon já está considerando recrutá-la para a guilda do Império antecipadamente. Ele a tranquiliza, garantindo que os termos do contrato serão adaptados às suas preferências. Tudo o que ele espera é que ela aceite a oferta. E, claro, a garota não poderia estar mais feliz com essa oportunidade. Sem hesitação, ela aceita. Nesse momento, um bastardo arrogante entra em cena, como era de se esperar, a primeira coisa que faz é lançar provocações contra a reputação da guilda do Império. Siwon imediatamente reconhece o falastrão e o avisa para medir suas palavras. Esse idiota não é ninguém menos que Hunter Ryu Jivan, um caçador de rank S e mestre da guilda Gangang. Ao lado dele está Choi Suel, outro caçador de rank S, que lidera a guilda Leão Branco. Parece que esses dois também ouviram falar sobre o desperto não registrado que limpou a torre. Ryu Jivan fica surpreso ao ver que toda a equipe de segurança foi esmagada por apenas uma pessoa. Pelo estado patético em que os guardas se encontram, ele tem certeza de que esse sujeito deve ser absurdamente poderoso. Choi Suel compartilha do mesmo pensamento, e é exatamente por isso que quer encontrar esse misterioso desperto o mais rápido possível. Se esse cara despertou uma habilidade de alto nível, então é provável que se torne um talento de primeira linha no futuro. E nenhum desses mestres de guilda pretende deixá-lo escapar. Ryu Jivan decide transformar isso em um desafio. Quem encontrar o desperto misterioso primeiro fica com ele. Não há regra sobre quais táticas sombrias podem ser usadas. Quem chegar primeiro, leva. Choi Suel concorda totalmente com essa ideia, e, como ambos estão caçando esse indivíduo por conta própria, não tem tempo a perder. Sem mais delongas, partem em busca do alvo, e quem o encontrar primeiro deve informar os outros. Com isso, Ryu Jivan sai, mas não sem antes soltar uma provocação, dizendo que será ele quem encontrará o desperto, então os outros nem precisam se preocupar em tentar. Mas Siwon não tem tanta certeza de que deixará isso acontecer. Enquanto Ryu Jivan se afasta, ele ordena que seu assistente, Jin-ik, reúna todos os caçadores de rank C e D do time A da Gangang e os envie para a busca. No entanto, Jin-ik parece confuso sobre quem exatamente estão procurando. Em resposta, Ryu Jivan casualmente solta a bomba: é o irmão de Sejunho. Enquanto isso, Sivu está em seu restaurante favorito, devorando frango frito. Frei está completamente perplexo. De todas as coisas que Sivu poderia estar fazendo depois de retornar à Terra após 100 anos, ele escolhe se empanturrar de aves fritas. Após seu banquete, ele começa a perambular pelas ruas, o que mais uma vez desperta a curiosidade de Frei. Ele não consegue evitar e pergunta para onde Sivu está indo. Mas Sivu não se dá ao trabalho de explicar. Para ele, é óbvio. Claro que está indo para casa. Quando finalmente chega, ao cruzar a entrada de sua humilde residência, a nostalgia o atinge com força. Ele se lembra de correr para dentro na hora do jantar, sua mãe preparando a refeição enquanto seu pai lia o jornal. Mas todos esses momentos estão perdidos no passado. Agora, sua casa não passa de uma carcaça degradada, vazia e abandonada. Ele ainda não consegue se lembrar dos rostos de seus pais. Dizem que esquecer é um presente de Deus, mas para ele, foi uma maldição. Ele passou 100 anos no reino dos demônios, um banho de sangue interminável em um planeta estranho e brutal. A erosão dos sentidos humanos, a estagnação do tempo, a deterioração do próprio eu, por um período que pareceu uma eternidade. A maldição do esquecimento ameaçava apagá-lo por completo, então ele se agarrou desesperadamente às suas memórias. Seus irmãos mais novos, seus discípulos, memórias que se recusaram a se tornar meras reminiscências. Em vez disso, transformaram-se em uma obsessão, um apego persistente. Mas isso estava tudo bem. Graças a isso, ele sobreviveu por 100 anos. Até Frei percebe como esse lugar parece uma cidade fantasma, mais frio até do que o próprio reino dos demônios. Sivu veio aqui apenas para relembrar, e agora que viu tudo, é hora de seguir em frente. Ele decide procurar os garotos do bairro com quem costumava brincar, mas o primeiro da lista é seu irmão, Seon. Ele quer encontrá-lo. No entanto, seu plano de se reconectar com velhos amigos encontra um obstáculo quando uma gangue de marginais totalmente armados o cerca por todos os lados. O bastardo de cabelo vermelho parece ser o líder da gangue. Ele se apresenta como Beon Akun, um caçador de rank-C da guilda Vadra. Sivu, no entanto, permanece calmo e completamente despreocupado com o status desses vermes. Ele também não está com humor para uma briga.
Akun se sente insultado e repete o nome de sua guilda, esperando uma reação, mas, mais uma vez, Sivu continua indiferente, porque simplesmente não dá a mínima. Eles trocam provocações, com Sivu rebatendo cada uma delas com respostas ainda mais afiadas. Isso apenas irrita Akun, que perde cada vez mais a paciência. Totalmente enfurecido, ele finalmente decide ensinar a Sivu a lição que ele merece. No momento seguinte, Akun desfere um soco devastador, jogando Sivu para trás e o fazendo colidir com força contra a parede atrás dele. Akun e seus capangas sentem-se completamente satisfeitos, convencidos de que finalmente calaram Sivu. Mas meu cara é, literalmente, a pessoa mais tranquila de todas, apenas deitado ali como um pepino resfriado na geladeira. Os idiotas assumem que ele deve ter desmaiado com um único golpe, já que não está se levantando. Então, uma janela do sistema aparece diante dos olhos de Sivu, explicando a habilidade que Akun acabou de usar. Aparentemente, trata-se de uma habilidade chamada Relâmpago Instantâneo, uma técnica de rank CGR que concede aceleração instantânea, dobrando a velocidade do corpo. Quanto mais rápido o usuário puder se mover sem ser destroçado pelo atrito, mais eficaz será. A habilidade não é nada ruim, então Sivu casualmente pergunta a Frey se ele quer devorá-la. Como esta é a primeira habilidade que Frey consumirá desde que retornou à Terra, ele não se importa em experimentar. Então, sem aviso, Sivu simplesmente se levanta. No instante seguinte, ele avança contra Akun e lhe dá um tapa tão devastador que literalmente o joga no chão com força suficiente para rachá-lo. Os capangas, que estavam rindo como hienas há pouco, agora estão paralisados de puro terror. Sivu então estende a mão, dando a Frey a oportunidade de devorar a habilidade daquele bastardo. Em poucos segundos, um círculo mágico negro se forma sob seus pés e a extração da habilidade é concluída. Embora seja bom finalmente devorar uma habilidade depois de tanto tempo, Frey não pode negar que o sabor é infinitamente pior do que o frango frito que comeram antes. Enquanto isso, Akun, agora com seu orgulho completamente despedaçado, ordena que seus capangas ataquem Sivu todos de uma vez. Como um bando de idiotas imprudentes, eles avançam acreditando realmente que tem alguma chance. Sivu apenas diz a Frey para testar a nova habilidade que acabaram de adquirir. No instante em que Frey obedece, Sivu explode em movimento, avançando com uma velocidade divina e derrubando cada um dos inimigos como se fossem nada mais que mosquitos. Um dos capangas avança contra Sivu, tentando atingi-lo com uma habilidade, mas Sivu anula o golpe facilmente, esmagando seu joelho no estômago do oponente e fazendo cuspir sangue. Esse idiota estava usando um golpe vital, uma técnica que automaticamente visa os pontos fracos do inimigo. Como esse desgraçado claramente não sabe usar a habilidade corretamente, Sivu decide tomá-la emprestada para si mesmo. Antes que a situação se transforme no completo massacre de todos os presentes, Sion chega à cena. No instante em que Sivu olha para Sion, ele vê o reflexo de seu irmão em seus olhos. O que antes era um campo de batalha fervente se transforma em um doce reencontro entre dois irmãos. Agora, para entender o que aconteceu, precisamos voltar 20 anos no tempo, para quando os portais apareceram pela primeira vez na Terra. É desnecessário dizer que esses portais trouxeram caos e destruição, trazendo monstros para o mundo. Foi também nesse período que surgiu a primeira geração de despertos, cujos poderes foram ativados junto com o surgimento dos portais. Naquela época, não havia polícia nem leis para lidar com a situação. Era uma era de puro barbarismo, onde todos eram inexperientes. Nesse mundo caótico, Sivu e seu irmão mais novo, Sion, que perderam seus pais muito cedo, tiveram que sobreviver a qualquer custo. Sivu foi um dos primeiros despertos. Ele abandonou a escola para se tornar um caçador e sustentar seu irmão mais novo, que ainda era apenas um bebê na época. Assim, Sivu, o irmão carinhoso que era, criou Sion durante aqueles tempos sombrios. Agora, no presente, Sivu segue seu irmão até sua nova casa, um lugar luxuoso. Sion está completamente encantado com o local e se pergunta se seu irmão contraiu um empréstimo ou se conseguiu conquistar tudo isso por conta própria. Mas Sivu afirma que o dinheiro veio das habilidades que aprendeu com seu irmão mais velho. Como é uma casa onde ambos deveriam morar, também é um quarto para ele. Internamente, Sivu não consegue acreditar que a pessoa à sua frente é o mesmo irmão que desapareceu há quase 10 anos. Sivu continua falando sem parar, sentindo-se feliz por poder cuidar de seu irmão mais novo novamente. Ele pode ver o quanto seu irmão trabalhou duro, e isso o enche de gratidão. Ao ver Sivu falando tanto, Sion não tem dúvidas de que ele é realmente seu irmão. Então, ele menciona o quanto procurou desesperadamente por seu irmão mais velho e quer saber tudo. Para onde ele foi? Por que ele foi embora? Por que escolheu esse momento para aparecer depois de tanto tempo? Bem, Sivu tem muito a contar, 100 anos de aventuras. Mas essa é uma história que só pode ser contada se os dois se sentarem e tiverem uma conversa de coração para coração. Mais tarde, os vemos sentados juntos enquanto Sivu explica tudo o que aconteceu. Em resumo, há 10 anos, depois de derrotar o quarto Rei Demônio, ele foi transportado para outra dimensão por um artefato que o Rei Demônio possuía. Nesse outro mundo, ele conheceu Predador, um ser capaz de extrair as habilidades de outras pessoas. Durante 100 anos, ele desenvolveu essa habilidade, caçando dragões com magia dimensional.
Finalmente, depois de derrotar o Rei Dragão e obter o orbe dimensional que ele possuía, conseguiu voltar para casa. Seu amigo Predador, também conhecido como Frey, atravessou com ele para a Terra e agora vive dentro de seu corpo. Essa revelação sobre Frey vivendo dentro do corpo de Sivu deixa Sion completamente perturbado. E a situação só piora quando Sivu menciona, com total naturalidade, que Frey é basicamente um parasita alojado em seu intestino. Sivu admite que tudo isso provavelmente soa como um completo absurdo, mas ele promete ao seu irmão mais novo que não está exagerando nada. É óbvio que Sion confia em seu irmão. Dado o quanto o mundo mudou nas últimas 2 décadas, nada mais o surpreende, por mais absurdo que pareça. Neste momento, o que realmente importa para ele é que seu irmão está de volta. Agora que Sivu contou sua história, ele quer que seu irmão faça o mesmo. Ele quer que Sion atualize sobre tudo o que aconteceu nos últimos 10 anos. Especialmente, quer saber o que diabos aconteceu neste país para que um cara como Choi Desu tenha se tornado presidente. Desde o desaparecimento de Sivu, Choi Desu tomou descaradamente o crédito pela derrota do 4º Rei Demônio, autoproclamando-se o maior caçador da primeira geração. Com sua reputação fabricada, ele conseguiu ascender à presidência. Agora, continua implementando políticas que prejudicam diretamente a guilda do Império. Mas agora que Sivu voltou, Sion teme o que esse desgraçado possa tentar fazer contra ele. No entanto, Sivu não está nem um pouco preocupado. Na verdade, ele acha até cômico que alguém tão incompetente quanto Choi Desu tenha conseguido enganar a todos com seu falso título de Rank SS falando em Choi. Sivu de repente se lembra dos caras que o atacaram antes em sua casa. O líder dessa gangue disse ser da guilda Gang, então ele quer saber se são capangas de Choi Desu. A isso, seu irmão mais novo responde com um firme não, pois a guilda de Choi Desu se chama Infinito. Na Coreia do Sul, existem 7 guildas representativas, conhecidas coletivamente como o Heptagrama. A guilda do Império, que Sion lidera, é uma delas. As outras são Infinito, Vajra, Leão Branco, Guerreiro Combatente, Flor Azul e Alma Congelada. Entre elas, Vajra pertence a um caçador da 2ª geração, Ryujian. Apenas ouvir o nome desse bastardo já faz o sangue de Sion ferver. Ele não pode acreditar que essa cobra está atrás de seu irmão mais velho, que acabou de voltar para casa depois de 10 anos. Sivu então pergunta sobre seus discípulos, aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Sion responde que eles estão vivendo separados há um tempo, então não têm mantido contato recentemente. Xiaolonlo voltou para sua terra natal e Kang Yoa está sob o controle de Choi Desu. Sivu não esperava ouvir isso, mas ainda tem esperança de que Mu esteja por perto. No entanto, seu irmão mais novo lhe dá uma notícia devastadora: Mu foi assassinado. Isso deixa Sivu completamente chocado. Sem perder tempo, ele interroga seu irmão sobre quem o matou. Sion explica que o corpo de Mu desapareceu, então nunca conseguiram descobrir quem foi o culpado. Os únicos que poderiam ter matado um caçador são outros caçadores ou despertos não registrados. Na época, até mesmo a HMCS participou da investigação, mas não houve progresso. Sivu começa a se sentir atordoado com cada revelação brutal que houve. Em seguida, pergunta o que exatamente é a HMCS. Seu irmão explica que a HMCS é, essencialmente, a Unidade de Investigação de Espécies Caçadoras, uma agência internacional que opera na linha de frente dos crimes relacionados a caçadores. A HMCS tem autoridade para investigar e prender todos os criminosos despertos. Basicamente, são a polícia dos caçadores. Sivu parece bastante intrigado com essa nova facção, então, curioso, pergunta ao irmão se ele tem algum vínculo com a agência. Sion rapidamente percebe a insinuação do irmão mais velho e entende que ele quer se juntar à HMCS. Se o que ele deseja é conduzir uma investigação, Sion está disposto a emprestar a equipe de informação de sua própria guilda, pois eles não precisam se envolver diretamente com a HMCS. No entanto, Sion tem planos além da simples coleta de informações. Seu irmão lembra mais uma vez de que aqueles caras lidam com casos como assassinatos, então ir para lá não é a melhor opção para ele no momento. Ele quer que o irmão descanse primeiro e, quando estiver totalmente recuperado, poderá começar a pensar no que fazer a seguir. É nesse momento que Sion lembra ao irmão mais novo que passou 100 anos lutando naquele outro mundo, portanto, já fez todas as coisas obscuras que se possa imaginar. Ele não acredita que lhe falte experiência em nenhuma área. Parece que Sion ficou sem argumentos, então não tem outra escolha senão ceder às exigências de seu irmão mais velho. Eventualmente, ele decide apresentá-lo a um homem chamado Yi, da Frozen Soul, que é gerente naquela agência de caçadores. Sion fica feliz ao ouvir isso e aguarda ansiosamente. Ele nota que o rosto de seu irmão é o mesmo, mas a atmosfera ao seu redor mudou. Isso desperta a curiosidade de Sao sobre o que poderia ter acontecido naquele outro mundo para causar uma mudança tão drástica. Enquanto isso, nosso protagonista está ocupado investigando a HMCS e é nesse momento que se depara com uma reviravolta. O líder da equipe da HMCS no distrito de Gambuk é Heng Jangu, um caçador de 2ª geração. E, como se vê, Sion conhece esse cara como a palma da sua mão. 2 dias depois, encontramos nosso protagonista na sede da HMCS, no distrito de Gambuk. Lá dentro, um homem de rabo de cavalo está tendo um ataque de raiva.
Ele parece irritado porque, mais uma vez, alguém da alta administração enviou um novato para sua equipe. Como líder da equipe, naturalmente, ele se sente incomodado por ter que lidar com mais um recruta sob seu comando. Esse homem, como já se pode imaginar, é Jangu. Ele relembra os velhos tempos, quando os campos de batalha eram imprevisíveis e a força era tudo o que importava. Naquela época, os caçadores escreviam testamentos antes de sair para as missões, totalmente cientes de que poderiam não voltar. Ele também recorda um episódio de cerca de 10 anos atrás, quando quase morreu em uma investida. Isso aconteceu porque ele ainda era um novato, e o ferimento que sofreu foi fatal. Se tivesse morrido, o grupo teria perdido seu maior trunfo. No entanto, foi um único curandeiro, com habilidades incríveis, que o salvou. E, bem, todos sabem quem era esse curandeiro. Esse mesmo curandeiro acaba de fazer uma grande entrada no escritório. Sivu chama seu velho amigo, dirigindo-se a ele pelo nome anterior, Bongu, e imediatamente questiona por que diabos ele o mudou. Para refrescar sua memória, ele o lembra de que é o mesmo sujeito com aquelas habilidades absurdas de cura que salvou sua vida naquela época. Não demora muito para Bu reconhecê-lo, quando o faz, fica completamente chocado. Ver o lendário caçador Sion de pé diante dele, iluminando seu escritório com sua presença, era a última coisa que esperava. Mais tarde, vemos Bu apresentando formalmente Sion como um novo recruta da equipe de Gambuk. Enquanto Bongu informa sua equipe de que devem ajudar Sion com tudo o que ele precisar, sua súbita mudança de atitude não passa despercebida. Uma das funcionárias da equipe feminina parece visivelmente decepcionada. Há poucos instantes, seu supostamente severo e respeitável líder de equipe estava reclamando sobre um novo recruta, e agora está agindo como um completo bajulador. Mas o homem ao lado dela discretamente a adverte para manter a boca fechada. A reação do líder deixa claro que esse novato não é um recruta qualquer. Bongu, por sua vez, se volta para a funcionária Kim Sue, em seu tom arrogante habitual, ordena que ela o siga até a sala de concreto para um briefing rápido. Ao ver a quantidade ridícula de formalidades que seu líder de equipe está concedendo a esse homem, os outros membros da equipe começam a suspeitar que talvez esse novato seja um caçador de 3 estrelas. Mais tarde, nos encontramos no escritório, onde, como esperado, o líder da equipe está absolutamente bajulando Sion, preparando café freneticamente e fazendo de tudo para maximizar sua hospitalidade. Não podemos esquecer Kim Sue, que está ali para fornecer informações ao nosso protagonista. Ela é a gerente de dados da equipe de Gambuk. Sion finalmente se pronuncia e solicita os registros de todos os caçadores mortos nos últimos 20 anos. Ele quer que ela resuma os dados e os entregue a ele. Seu pedido extravagante deixa Solga atordoada. 20 anos de dados representam uma quantidade imensa de informações, e seria necessário enviar um relatório à Associação de Caçadores apenas para obter acesso a eles. No entanto, o líder da equipe, claramente irritado com sua hesitação, ordena que ela simplesmente faça o que lhe foi pedido. Ele ainda tranquiliza Sion, garantindo que a gerente de dados lidará com isso de forma rápida e eficiente, então não há com o que se preocupar. Sivun então pergunta se ele está se referindo apenas a humanos, ao que Bongu responde que apenas os casos oficialmente reconhecidos como assassinatos pela HMCS servirão. Ele também quer uma lista de caçadores assassinos que ainda estão foragidos. Para Sion, matar um despertado é quase impossível, a menos que o atacante também seja um despertado de força equivalente. E se alguém conseguiu matar um caçador de alto nível como Minjun, o culpado provavelmente é um profissional. Mesmo que já tenha sido capturado ou morto, se não fosse um despertado, deveria haver um registro dele em algum lugar. Por enquanto, rastreá-lo é a prioridade. SA encontrou as informações, mas não tem certeza de como deve compartilhá-las. Sion simplesmente diz para enviá-las para seu telefone por enquanto. De repente, alguém chama o líder da equipe para uma conversa particular. O homem informa que receberam um pedido de apoio da polícia. Uma guerra aberta entre gangues explodiu, e alguns dos envolvidos são despertados. A razão pela qual a polícia não quer interferir é o fato de que uma das gangues envolvidas é a Cerberus. Isso irrita profundamente o líder da equipe, enquanto Sion sequer sabe o que é a Cerberus. É então que isso explica que a Cerberus não é apenas uma gangue comum, eles são traficantes de armas e assassinos de aluguel. Há até mesmo acusações de que estão envolvidos no tráfico de caçadores, o que os torna perigosos demais para a polícia comum lidar. Isso desperta a curiosidade de Sion, especialmente a parte sobre o tráfico de caçadores, pois, se for verdade, pode estar ligado ao assassinato de um de seus discípulos, cujo corpo nunca foi encontrado. Por isso, ele diz a Bongu que quer acompanhá-lo. O líder da equipe, irritado por ser chamado pelo nome antigo, lembra Sion de que agora ele se chama Jungu. A cena então se desloca para o campo de batalha. A gangue Bloodless Reaper acabou de ser completamente esmagada pela Cerberus. Kango, o segundo no comando da Cerberus, está se sentindo bastante orgulhoso depois de aniquilá-los. Ao seu lado, o terceiro no comando faz piada sombria sobre a facilidade com que eliminaram seus inimigos. Enquanto esses desgraçados comemoram sua vitória, sua celebração é subitamente interrompida. Uma explosão massiva sacode a área. O responsável por explodir a parede do prédio para fazer sua entrada, como esperado, é nosso protagonista, que caminha casualmente para dentro da cena.
Pelo jeito arrogante de Kangoo, que não para de falar, Sion tem certeza de que esse cara já matou alguns caçadores para estar tão confiante. Isso o deixa absolutamente empolgado, pois quer ver o que esse desgraçado tem a oferecer. A propósito, esse site de merda parece ter pulado alguns painéis, porque, pelo diálogo, claramente perdemos a parte onde eles realmente lutaram. E agora, eles estão completamente desesperados, porque nosso protagonista está em um nível totalmente diferente. Mesmo tendo vindo sozinho, ele está fazendo todos fugirem para salvar suas vidas. Depois de várias tentativas fracassadas de derrubá-lo, Kangoo finalmente dá tudo de si, ativando sua habilidade Full Body Armor, uma habilidade de Rank B que aumenta a resistência contra ataques físicos e mágicos. Conforme Kangoo avança, seus capangas o seguem, mas não demora para Sion derrubar todos eles. E ele não apenas os derrota, mas também rouba suas habilidades. Parece que o único motivo de Sion ter vindo aqui foi para testar sua própria força. Ele queria avaliar o quão poderosos os criminosos despertados se tornaram nos dias de hoje. Como esses caras pareciam um caso perdido, decidiu eliminá-los logo de início. É então que o líder da equipe finalmente chega, relatando que limpou todo o andar superior do clube. Mas o pobre homem fica completamente perplexo ao notar os corpos espalhados pelo chão. Sion, no entanto, esclarece orgulhosamente que deixou um único homem vivo, o mais valioso entre o lixo, pois precisavam de pelo menos um sobrevivente para a interrogação. O líder da equipe, preocupado, começa a reclamar sobre os protocolos legais e como deveriam capturá-los vivos. Mas, como aqueles desgraçados atacaram primeiro, ele decide enquadrar a situação como legítima defesa. O verdadeiro motivo para seu desespero é que esses caras eram tão implacáveis que já existiam mandados de execução imediata contra eles. Mas pensar que Sion lidou com todos sozinho é simplesmente insano. Agora, ele não tem mais dúvida sobre o porquê de Sion ter a reputação de um cão raivoso. Enquanto Sion e o líder da equipe conversam, a cena corta para um covarde escondido debaixo de um móvel. Sem perder tempo, ele liga para seu superior e relata que toda a gangue Kurus foi completamente aniquilada. A figura proeminente do outro lado da linha é Gert, um caçador de rank A, mestre da guilda Red Guild de Hong Kong. Gert se põe imediatamente em movimento, querendo ver seu irmão. Os membros da associação se desculpam e oferecem suas condolências a ele, mas esse homem veio com um único objetivo: perguntar pelo irmão. Ele descobre que o corpo de Jin está atualmente sob investigação forense e que, por isso, sua assistência é necessária para confirmar a identidade do corpo antes que possam seguir com os procedimentos. O caçador ruivo parece gostar da direção que essa conversa está tomando. Ele já havia descoberto anteriormente que o responsável por derrubar seu irmão tinha alguma conexão com a organização HMCS. Os agentes da associação ainda não verificaram tais alegações. Gert, agora irritado, questiona se pode sair das instalações por vontade própria. Os agentes informam que isso não será permitido, pois ele deve permanecer no local designado por enquanto. Se ele não cumprir, a associação agirá sob a lei internacional, forçando-o a enfrentar penalidades de deportação. Nessa conversa, é Gert quem está sendo colocado contra a parede. Embora esteja furioso, agora sabe que estão lhe concedendo liberdade temporária por causa do que aconteceu com seu irmão. Ele então encarrega seu assistente, Ryu Yanpang, de fazer seu trabalho sujo. Esse cara é um caçador de rank B, então não é alguém a ser subestimado. Quanto a Gert, ele está fervendo de raiva, consumido pelo desejo de vingar seu irmão. Agora, vamos até Sivu, que está casualmente relaxando. Ele descobre, por meio de seu irmão, que o assassinato de Minjun foi seguido pelo roubo de sua casa. A parte interessante sobre o Mana neste mundo é que ele pode ser facilmente rastreado e analisado, revelando os atributos e o rank do caçador. Assim, a associação pode investigar facilmente os suspeitos responsáveis pelo crime. Mas, neste caso, o culpado é uma pessoa astuta que cobriu seus rastros completamente. Minjun era um arqueólogo com objetos de pesquisa valiosos, ainda assim, não sobrou nenhum item contendo seu mana. Neste ponto, Sivu considera a possibilidade de que isso tenha sido um roubo comum, em vez de um ataque premeditado. No entanto, essa sugestão soa ridícula para Sun. Sivu defende sua teoria, afirmando que os itens roubados eram valiosos, segundo o relatório, o que aumenta a chance de alguma evidência ter sido deixada para trás. Ele deduz que, se o culpado realmente quisesse apagar completamente os rastros de mana, a melhor maneira de fazer isso seria incendiar todo o local, o que, de certa forma, faz sentido. Isso significa que o assassinato de Minjun e o roubo foram dois crimes diferentes, alguém simplesmente aproveitou sua morte. Sion continua explicando que encontrou outros casos semelhantes no passado, então é possível que haja um padrão. Ele quer avançar com a investigação e resolver o caso, embora isso pareça absurdo para seu irmão, que acredita que os pertences de Minjun já são uma causa perdida neste ponto. Mas Sion é destemido e está determinado a resolver o caso. Sua confiança inabalável, no entanto, se desfaz um tempo depois, quando ele está furioso em um beco, frustrado com a quantidade de ladrões rondando por aí e a falta de pistas concretas. Sion atinge um beco sem saída, agora, está enfurecido como um lunático. Ele definitivamente precisa de um chocolate para se acalmar.
No entanto, por pura sorte, nosso Sherlock Holmes esbarra em uma conversa entre dois vagabundos aleatórios. Eles estão falando sobre uma organização que está fechando múltiplas localidades e exterminando grupos inteiros sem mandados ou registros. A organização tem influência e autoridade suficientes para investigar qualquer questão relacionada a caçadores no mundo todo, então não se importam nem um pouco se estão simplesmente enviando criminosos direto para o inferno. Essa organização é tão brutal que o pior destino para quem os enfrenta não é a prisão, mas a própria morte. Ao mesmo tempo, caçadores habilidosos não costumam se juntar a uma organização como a HMCS. Eles preferem se associar a guildas que oferecem pacotes mais vantajosos. Ainda assim, seja quem for que está causando todo esse caos, é uma ameaça para esses caras. Por isso, decidem mudar o local do armazém para garantir a segurança. Tendo ouvido o suficiente, Sion decide se revelar e pergunta diretamente sobre a localização do armazém. Os dois delinquentes entram em pânico. O cara de coelho fica completamente apavorado ao reconhecer Sion como o homem responsável por exterminar criminosos. O chefe imediatamente chama seus homens para uma emergência. Sion, sem se intimidar, pergunta novamente sobre a localização do armazém, desta vez com um tom ameaçador. O chefe, desesperado para salvar sua própria pele, decide sacrificar um de seus assistentes. Felizmente para ele, seus homens chegam a tempo, o que lhe dá uma falsa sensação de segurança para enfrentar Sion. O chefe arrogante acredita que, só porque superam numericamente o investigador da HMCS, já garantiram a vitória e que poderão eliminá-lo facilmente. Mas nosso protagonista está se divertindo, pois eles tiveram o trabalho de se alinhar perfeitamente para ele, agora, ele pode testar sua nova habilidade livremente. Ativando sua técnica, Sion brilha com uma luz dourada cintilante, cegando completamente seus oponentes. Antes que percebam, todos os homens estão derrotados por uma descarga elétrica. Ele então se aproxima do capanga restante e pergunta se ele está pronto para revelar a localização do armazém agora. Vendo o investigador monstruoso aniquilar todos os seus homens, o capanga questiona, em puro desespero, se Sion é sequer humano. Ao que nosso protagonista, radiante de satisfação, responde alegremente, declarando-se um lunático. A cena termina com todos os assistentes capturados. Graças ao diário secreto de pesquisa de Moon, Sion finalmente consegue avançar na investigação. Na verdade, ele está bem protegido por um feitiço de segurança, o que explica por que ninguém mais conseguiu quebrá-lo. A fechadura requer parte do mana original do proprietário, e Sion não está realmente interessado no conteúdo do livro, mas sim no mana armazenado dentro dele. Ele decide ligar para Bull, solicitando um carro e uma equipe de limpeza para cuidar dos criminosos que acabou de eliminar. Quanto a ele, tem outro lugar para estar. Na próxima cena, descobrimos uma zona neutra, uma espécie de mercado secreto onde habilidades estranhas são negociadas. É um mercado baseado em habilidades chamado Black Skyfall. Ali, uma mulher está jogando cartas, e tudo indica que está praticando feitiçaria ou algo do tipo, pois consegue sentir a chegada de Sion. Essa mulher é a grande xamã Moon Young, uma das 5 chefes do mercado. Sion explora o setor, comentando que pouca coisa mudou em uma década. Frey menciona que ele é um cara bastante popular, já que todos ali voltam sua atenção para ele. Nosso protagonista não quer causar problemas, pois sabe que, se começar uma briga aqui, isso pode acabar em encrenca para ele. Curiosamente, Moon Young sai para encontrá-lo, pois queria falar com ele. Dentro de seu estabelecimento, ela comenta como Sion não envelheceu nem um dia em 10 anos e se pergunta no que ele tem estado envolvido. Afinal, ele esteve ausente por muito tempo. Sion não quer explicar toda a longa história de seu século de batalhas, então apenas entrega a ela o diário secreto para extrair o mana contido nele. Moon Young aprecia sua atitude direta e relembra o procedimento. Sivu já conhece bem o processo e corta levemente a palma da mão para deixar escorrer um pouco de sangue. A lógica por trás disso está ligada ao mana, restaurar o mana ao seu estado original é praticamente impossível. Uma comparação pode ser feita com curry. Uma pessoa pode remover ingredientes como vegetais do prato pronto, mas não pode exatamente separar o tempero, a água e outros ingredientes para devolvê-los ao seu estado original. No entanto, essa situação impossível pode ser superada graças à especialidade dessa mulher, que é conhecida apenas como Unamed. Ela é uma hacker de mana, alguém que possui poderes que desafiam a causalidade em si. Essa é uma habilidade única que apenas ela possui, e é por isso que a sociedade vê pessoas como ela com desconfiança, temendo que possam ser criminosos disfarçados. De qualquer forma, ela manipula o mana, ao terminar o processo, se diverte com o resultado. Até mesmo Frey acha ela assustadora pra caramba. Ela não cobra nada pelo serviço, e Sion, com pressa, sai sem dar mais explicações. A mulher misteriosa o observa partir, chamando-o de enigmático, enquanto Frey continua seriamente perturbado com sua presença. Até mesmo Sion se pergunta por que Frey está tão incomodado, afinal, foi apenas um ritual envolvendo uma pequena porção de seu sangue como um contrato. De qualquer forma, o próximo destino de Sion é o Instituto de Pesquisa Histórica, onde o assassinato de Moon ocorreu. Ao chegar lá, ele não encontra nenhuma dificuldade para circular pelo local, já que pertence à Empire Guild. Ao entrar,
Sivu fica surpreso ao ver fantasmas remanescentes daqueles que ainda não aceitaram a morte de Mu. Sim está interessado em ver as memórias do que aconteceu no dia do crime. Para isso, ele lança a habilidade Mana Remembrance, permitindo que ele experimente as emoções do portador do Mana através de um meio. Isso faz com que Sion testemunhe uma versão avatar dos acontecimentos. Infelizmente, ele não consegue ver os eventos com clareza, pois a habilidade não revela memórias detalhadas, apenas foca nas emoções do alvo. No entanto, Sivu é inteligente o suficiente para saber que Minjun era mais do que um caçador habilidoso. Isso significa que quem o eliminou deve ter sido extremamente forte para superá-lo. Sion observa os momentos finais de Mu e percebe que o culpado é, na verdade, um dos VIPs. Minjun tinha conexões mais profundas com outra organização, além do Instituto de Pesquisa. Frey pergunta se ele está bem, já que, mesmo no reino dos demônios, tudo que Sion se preocupava era com seus discípulos e irmãos. Um século inteiro se passou, e ainda assim, a primeira coisa que lhe veio à mente ao voltar à Terra foi verificar o paradeiro deles. Agora, ele acabou de descobrir que um de seus discípulos foi apagado da existência. Frey sabe que isso deve estar atingindo Sion com força por dentro. Ele escolhe não tocar no assunto, mas consegue sentir que as emoções de Sion estão em plena turbulência. No entanto, Sion não expressa suas emoções em seu rosto, não importa a dor que esteja sentindo. Ele enfatiza que está bem e que, depois de um século, é natural que tenha um colapso em algum momento. Em um giro inesperado dos eventos, Ryu surge repentinamente por trás dele. Ele está seriamente irritado com o tanto que precisou seguir Sion ao longo do dia. Ryu ordena que Sion o acompanhe para uma visita, mas Sion, com confiança, aponta os 6 capangas que estão escondidos nos arredores. Ryu fica impressionado com sua percepção e decide lhe oferecer uma escolha entre 2 opções. A primeira possibilidade é que ele cumpra as ordens pacificamente e vá com o grupo sem causar problemas. A segunda, a maneira difícil, é ser cortado em pedaços e arrastado até o líder deles. Aposto que vocês não vão acreditar no que ele faz a seguir. Nosso protagonista levanta as mãos no ar, rendendo-se sem resistência. Ryu manda seus homens amarrá-lo, mas era exatamente isso que Sion queria. Ele usou isso como isca, cortando um dos homens e revelando suas verdadeiras intenções. Agora, provocados, os outros tentam atacá-lo ao estilo Jujutsu Kaisen, mas finalmente Gert dá as caras, declarando que ele mesmo cuidará de seu alvo. Sion permanece impassível e o convida a tentar. Gert começa confirmando se ele realmente é o responsável por eliminar Jin, da gangue Cerberus, seu irmão. Diante disso, Sivu responde com calma que nem sequer se deu ao trabalho de perguntar o nome do homem. Tudo o que fez foi simplesmente limpar um monte de lixo. Esse comentário frio faz Gert sair do controle, avançando para despedaçá-lo. A confiança do ruivo trai, mas nosso protagonista não se preocupa nem um pouco. Ele lança Instant Ealing, surpreendendo o caçador de rank A, que parte para um ataque extremo desde o início. Até mesmo os subordinados de Gert ficam chocados ao ver que Sion conseguiu bloquear os golpes de um caçador de rank A. Sion rapidamente neutraliza os figurantes, lançando sua habilidade Lightning Flash, eliminando a multidão de oponentes. Ele está mais interessado em enfrentar alguém poderoso. Eles não conseguem acreditar que ele, além de ser um curandeiro poderoso, também é um especialista em combate excepcional. O caçador foi capaz de analisar os movimentos de Gert com perfeição e responder adequadamente. O caçador de rank A nunca enfrentou outro caçador com esse nível de precisão e imediatamente percebe que Sion é uma ameaça sem igual. Isso significa que a única chance de Gert vencer é lutar com força total. Mas, pobre coitado, abençoe esse coração iludido. Sivu quer lembrá-los de que, se um crime foi cometido, não importa quem seja o culpado, ele deve pagar por seus atos. Criminosos despertados simplesmente têm o azar de ter um caçador os caçando. Esse é o papel de Sion. E, ainda assim, esses arrogantes acham que são as vítimas, em vez de se preocuparem com os danos que causaram à sociedade como um todo. Gert não gosta da explicação de Sion, pois isso implica que ele tem liberdade para matar qualquer criminoso, desde que tenha cometido um crime. Ele defende ferozmente seu irmão caído, alegando que Jin se tornou um criminoso apenas para cuidar dele quando era indefeso. Era o jeito dele de garantir a sobrevivência de ambos. Gert quer retribuir ao investigador por tirar uma vida sem entender seu verdadeiro valor. Ele ativa sua habilidade Wolf Fang, uma das armas mais poderosas em seu arsenal. Apenas um olhar sobre o mana vermelho é o suficiente para Sion perceber que ele não pode permitir que esse ataque o acerte. Ele pede a Frey o uso de outra habilidade, mesmo que seu companheiro já esteja exausto depois de fornecer tantos recursos ao longo do dia. Sivu promete que cuidará da luta por conta própria depois de usar a habilidade. Então, ele lança Neutralization, um feitiço de classe oculta que não apenas identifica o nível da magia do oponente, mas também a devolve e a cancela com um círculo mágico. Gert não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Nem mesmo Ryu consegue entender como esse curandeiro aparentemente comum anulou a poderosa habilidade de um caçador de rank A. Neste momento, são eles que estão sendo esmagados por um único homem. Sivu parte para o ataque, zombando da abordagem sentimental de Gert, usando como exemplo pessoas que sofreram tanto quanto Jin, mesmo assim, não seguiram o caminho do crime.
Ele desfere um golpe poderoso contra o mestre da guilda, lançando pelos ares com um impacto. O golpe deixou uma marca em seu braço, mesmo bloqueando o ataque. Gert não quer que seus homens intervenham. Ele analisa a situação e percebe que não há como Sion lançar continuamente o feitiço de neutralização. Inevitavelmente, ele acabará ficando sem mana. Por isso, planeja forçar nosso protagonista a uma batalha de resistência. Usando a mesma habilidade de antes, Gert concentra sua energia em um único ponto e tenta derrubá-lo com um golpe decisivo. No entanto, Sion desvia casualmente do ataque sem usar nenhuma magia. Em resposta, ele segue com um golpe de joelho no rosto de Gert, antes de presenteá-lo com uma enxurrada de socos, zombando do criminoso por estender demais sua habilidade quando seu corpo mal consegue acompanhá-la. Em um acesso de raiva, Gert consegue colocar Sivu na defensiva por um momento. Ele então ordena que 2 de seus homens o prendam enquanto ele está indefeso no ar. Ryu fica visivelmente irritado com a hipocrisia de seu chefe. Primeiro, ele não queria que ninguém interferisse, e agora está pedindo ajuda. De qualquer forma, Sion é imobilizado por correntes enquanto Gert se aproxima para desferir o golpe final, determinado a garantir que não restará nada para curar desta vez. Mas esse cara está tranquilo demais, simplesmente não dá a mínima, mesmo com as probabilidades contra ele. Sion parabeniza tanto Gert quanto Jin por levarem uma vida criminosa antes de usar o feitiço Lifesteal para absorver a própria essência vital de seu alvo. Isso resulta em uma experiência horrível para seu oponente, cujo corpo começa a se consumir até virar uma casca vazia. Até mesmo Ryu fica absolutamente horrorizado ao ver seu líder se transformar em um cadáver ambulante. Curiosidade, essa foi a primeira habilidade que nosso protagonista despertou. É algo real e letal, e ele deixa bem claro para eles que nunca foi um curandeiro comum. Esse feitiço envolve a manipulação da força vital em si, permitindo o uso de magia espiritual de vida. Com Gert derrotado, Sion se volta para Ryu, que está se debatendo como um peixe fora d'água. Nosso protagonista não se importa com seus pedidos desesperados e o derruba com um golpe certeiro. Em seguida, ele foca sua atenção na câmera que cada investigador carrega. Sion espera que a gravação tenha sido registrada corretamente, apenas para garantir que pudesse provar que agiu em legítima defesa. Bongu e os outros, na verdade, assistiram a toda a luta, e suas reações são impagáveis, pois esse idiota apertou o botão de transmissão ao vivo em vez do de gravação, permitindo que quase 6.000 espectadores assistissem à sua transmissão. Isso criou uma situação bem complicada, pois colocou a reputação da organização em risco. Acontece que essa funcionalidade de transmissão existe há 2 anos, sendo usada principalmente para recrutar talentos, mas acabou se tornando um projeto fracassado. Apenas com essa filmagem, as pessoas perceberam que alguém absurdamente forte havia se juntado à organização. Mas a grande questão é, por quê? De qualquer forma, o problema mais urgente é que esse mesmo indivíduo acabou de matar brutalmente um mestre de guilda. Embora o investigador não tenha cometido crimes específicos, isso ainda é algo a ser levado em consideração. Finalmente, o homem mais poderoso da Coreia, Choi Des, entra na discussão. Poucos dias depois, na cafeteria da Empire Guild, Sion está tranquilamente devorando sua refeição, sem dar a mínima para o vídeo que foi vazado ao público. Até Frey está irritado por estarem interrompendo sua refeição. Ele está adorando a comida do local e espera comer lá com frequência por causa da qualidade. Enquanto isso, a transmissão ao vivo da derrota de Gert está viralizando na internet. Como a gravação veio de uma câmera corporal, o rosto de Sion mal aparece no vídeo. Se Jisoo, o presidente, descobrisse sobre isso, ele enfrentaria grandes consequências. Além disso, o presidente já passou os últimos 10 anos tentando apagar qualquer vestígio da existência de Sion. Isso significa que ele representa uma ameaça clara, e a melhor estratégia seria manter um perfil discreto. Mas, como o bom irmão que é, Sion não se preocupa com as consequências e apenas faz uma piada leve sobre a situação. De repente, Sion é abordado por alguns nomes conhecidos da torre. Shinju recentemente se juntou à Guild Avakenin como um caçador de rank A, tudo graças aos esforços de Sion. Isso faz o mestre da guilda se perguntar se há um seminário reunindo os caçadores. Suas suspeitas se confirmam quando mais 2 caçadores são apresentados, Shuama e Yamato, ambos de guildas diferentes. Também está presente Tai, da Imperial Guild, que já ouviu várias histórias sobre Sion vindas do mestre da guilda. Eles demonstram orgulho pelas conquistas dele dentro da organização. Sivu retribui a cortesia, mas Amon fica imediatamente desconfiado dele. Ele sabe que Sion foi o responsável por derrotar Gert, que deveria ser seu rival de vida inteira. Para ele, tudo isso parece um absurdo. Ama não acredita e considera a situação como um golpe de sorte. Em resposta, o mestre da guilda assume uma expressão séria, deixando claro que ele está sendo rude com alguém importante dentro das instalações principais da guilda. Ama atribui isso ao fato de a Empire Guild ser excessivamente rígida, em vez de corrigir sua atitude. Isso logo se transforma em uma discussão, levando os outros 2 caçadores a se afastarem da situação. Ama se recusa a recuar e não teme as consequências de ser denunciado aos superiores. Ele fala com orgulho de suas próprias conquistas, mas o detalhe de ser discípulo de Shaolong chama mais atenção de Sion do que qualquer outra coisa.
Aman continua seu discurso interminável, até que Sivu interrompe, dizendo que, se ele está tão desesperado, pode encontrá-lo sozinho em outro momento. Além disso, Sion zomba de seu mestre por não ter conseguido treiná-lo adequadamente para o combate. Esse insulto forte atinge um ponto sensível em Ama, que definitivamente teria tomado medidas mais agressivas se estivessem em outro local. Em um acesso de frustração, ele chuta uma cadeira e ameaça Sion, dizendo para ter cuidado à noite, como se estivesse tentando agir como um bicho-papão. Esse cara realmente precisa parar de usar ameaças dignas de um colegial. O mestre da guilda decide simplesmente ignorar a situação, garantindo a seu irmão que cuidará desse verme desprezível. Mas Sion expressa que está tudo bem, afinal, esse cara não passa de um mero discípulo de seu próprio discípulo. Então ele está bem com toda essa arrogância. Avançando um pouco, vemos Giano, o diretor da filial, conversando com o mestre da guilda Sugil, da White Lion. Ele quer emitir um pedido de desculpas, indo além da questão da colaboração. A desculpa é pelo incidente causado por um dos membros da guilda, que atacou um membro da HMCS. No entanto, o diretor da filial recusa tal pedido de desculpas, afirmando que alguém como ele, o líder de uma guilda, não deveria se desculpar por esse tipo de comportamento. Na verdade, o diretor já entendeu muito bem a intenção de Sugil e aponta que, em vez de realmente querer se desculpar, ele está apenas tentando recrutar Sion. Infelizmente para ele, Giano é inflexível e não permitirá que nenhuma guilda coloque as mãos em nosso protagonista. O mestre da guilda percebe que foi descoberto, mas acha estranho que Sion tenha aceitado uma missão de apoio dentro de uma prisão. Normalmente, esses tipos de pedidos são tratados por guildas maiores, e não pela organização. Ainda assim, o diretor da filial está otimista sobre o futuro e acredita que uma mudança está por vir. Sugil concorda e sugere que estaria tudo bem se o caçador Shuama, o encrenqueiro, se desculpasse pessoalmente com Sivu. Diante disso, o diretor da filial não vê problema, considerando que se trata de um assunto pessoal que precisa ser resolvido entre os dois. Isso encerra a reunião. Ao sair do prédio, Sugil se vê perdido em pensamentos. Ele não quer desistir tão facilmente de alguém com tanto talento. Então, ordena a seu secretário que entre em contato com Aman e organize uma viagem, além de avisá-lo para se comportar. O secretário pergunta sobre o local do encontro, e Sugil declara que o destino será em Nin. Avançando um pouco, todos agora sabem que a organização HMCS se voluntariou para atender ao pedido de suporte. O único problema é que ainda não chegaram. O chefe não entende por que estão demorando tanto e parece estar farto dessa briga constante entre criminosos. O relatório atual envolve Shervu, um indivíduo extremamente perigoso que foi subestimado após ser preso. Mas, pouco depois, ele enlouqueceu e perdeu completamente o controle. Mesmo com a supressão de mana ativada, ele conseguiu espancar 5 caras com facilidade. Ele é um criminoso único, e muitas agências passaram pelo inferno tentando capturá-lo. Esse homem, Shervu, está sentado em sua cela quando recebe novas instruções. Ele descobre que a organização já está em movimento, então, se quiser sair da prisão para sempre, precisará causar problemas lá dentro. Enquanto isso, nosso protagonista acaba de chegar à prisão de despertados de Incheon para cumprir sua missão. Ama, por outro lado, está tendo um ataque de raiva ao descobrir o caos que está acontecendo na prisão. Ele está seriamente irritado com o fato de que seu mestre de guilda está obcecado em recrutar Sion e o enviou para essa missão ridícula. Encontrando um carro próximo, Aman corre para alcançá-lo o mais rápido possível. Ele está farto dessa missão e já está pensando em exigir pagamento extra pelo incômodo que seu líder de guilda lhe causou. Enquanto isso, no veículo de transporte, Sion está relaxando ao lado de seu alvo principal. Cher tenta provocá-lo, perguntando se esse garoto é realmente o novo carcereiro. Sion nega categoricamente. Cher zomba dele por ser um membro especial de uma guilda, confiante demais em suas habilidades. A parte mais hilária é que Sion se vira para ele e diz, "Eu nem sei quem você é", como se fosse o próprio Thanos. Cher fica visivelmente incomodado e quase se sente ofendido pelo fato de esse cara não ter ideia da situação em que estão ou do motivo pelo qual está sendo transportado. Sion então humilha, perguntando se decidiram transferi-lo porque ele nunca cala a boca. Nesse ponto, o criminoso chega ao seu limite e começa a contar sua história como se fosse um Sigma Mali maligno, orgulhoso de ter espancado 5 criminosos, como se isso fosse intimidar Sion. Cher fica perplexo ao ver que as guildas enviaram um garoto normal para escoltar um criminoso despertado conhecido por ser perigoso e imprevisível. Mas nosso protagonista apenas relaxa e toma um gole de café enquanto Cher continua falando. É exatamente nesse momento que o veículo de transporte explode e é lançado pelos ares. Furioso, Cher chuta a porta para sair, irritado por quase ter sido morto. O velho calculou que ele não morreria tão facilmente e até faz piada sobre o fato de ele estar sendo mantido na coleira. Mas, deixando isso de lado, eles querem saber se ele conseguiu se livrar do oficial ao seu lado. Cher, com confiança, afirma que destruiu o templo do oficial, o que significa que Sion já deve estar morto. Mas quando Cher olha novamente, percebe que Sion está ali, calmamente terminando seu último gole de café. Cher fica irritado porque suas algemas estão demorando para se abrir, mas isso acontece porque estão reforçadas com mana.
Felizmente para ele, seus aliados conseguem libertá-lo. Ele acredita que Sion está exagerando completamente a situação. A conversa é interrompida quando uma voz ressoa pela cena, ordenando que todos fiquem onde estão. Esse é Amon, e ele está completamente surpreso. Eles realmente conseguiram realizar um movimento grande assim. Ao ver Sivu cair diante desses criminosos de baixo nível, Amon tem ainda mais certeza de que estava certo, que ele não é nada especial e que seu mestre de guilda está errado. No entanto, ele não está com humor para deixar esses criminosos escaparem. Ele questiona seus métodos e objetivos quando, de repente, uma garota o reconhece como caçador de rank A, Amon, da White Lion Guild. Ela fica surpresa ao descobrir que estavam sendo seguidos. O velho confirma que não há mais ninguém por perto, o que significa que Amon está pronto para lutar sozinho. Ele se posiciona novamente, questionando a identidade de Cher. O criminoso maníaco afirma que não há necessidade de apresentações, já que de qualquer forma ele vai aniquilar o caçador. Em seguida, ele ativa a habilidade Bearwall, assumindo uma forma bestial. Amon fica chocado ao perceber que está enfrentando um despertado heteromórfico. Cher canaliza toda a sua fúria interior e ativa Diamond Rampage, outra habilidade que cobre seu corpo com mana impenetrável, elevando seu nível para um patamar completamente diferente. Ainda assim, a fera encontra-se na defensiva quando Amon começa a atacá-lo com uma velocidade incrível. Ao mesmo tempo, o caçador está preocupado, pois nenhum de seus golpes parece ser decisivo o suficiente para causar um dano crítico. Para a fera, esses socos não passam de uma sessão de massagem. Quanto à garota, o velho sugere que se juntem à luta e acabem com isso rapidamente, pois não podem correr o risco de reforços chegarem. Ela então lança um feitiço poderoso, infundindo mana em suas mãos. Essa técnica é chamada de Tainted Viper. Agora, Amon tem que lidar com isso também. Ele desvia das cobras, zombando delas, mas suas palavras se voltam contra ele quando os répteis o prendem no lugar usando uma habilidade de rastreamento. Agora que está imobilizado, a fera finalmente tem sua chance de brilhar, desferindo um golpe brutal contra o corpo de Amon e derrubando. Cher despreza o caçador por acreditar que era especial por ter sido privilegiado e criado por alguém poderoso. Na realidade, ele vê Amon como alguém que nem sequer é uma ameaça para uma briga de rua. Amon os lembra de que estão falando isso enquanto o atacam em um confronto de 3 contra 1, mas Cher apenas o chuta novamente, afirmando que seu grupo é simplesmente mais inteligente que Amon. O velho aconselha que não percam mais tempo e ordena que a fera prepare seu golpe final. Ele olha para Amon de cima, questionando se ele tem alguma última palavra para dizer. Amon finalmente percebe que está completamente superado e pode estar diante de sua morte iminente. Isso até que um único homem desafia a situação e o salva com sua chegada. Ele está um pouco irritado por Amon ter simplesmente desistido da luta desse jeito. Sivu está decepcionado com os ensinamentos de seu discípulo. Sion, no entanto, está mais preocupado em entender o funcionamento da câmera corporal do que com o confronto 3 contra 1. A fera não consegue acreditar que Sivu ainda está vivo, especialmente depois de ter confirmado que esmagou seu crânio antes de sair do veículo. O velho também confirma que Sion deveria estar morto, então vê-lo ali é algo estranho de se testemunhar. Amon ruge, alertando Sion e pedindo que espere pelo apoio. No entanto, Sivu está furioso por ter sido pego no meio desse buraco infernal. Além disso, seu café tranquilo foi arruinado. Como retribuição, ele decide que todos eles são criminosos dignos de serem eliminados ali mesmo. Min Sivu, conhecido como Mad Dog e Demon Lord Slayer, deixa claro para esses 3 idiotas que o jogo acabou. Ele se volta para Shu Amon, da White Lion Guild, referindo-se a ele como discípulo de Shaolong, enquanto enfatiza que a Sura não é apenas uma habilidade de ataque. À medida que Sion reúne sua energia, o caçador heteromórfico Grey Wolf of Bestia avança contra ele. No entanto, antes que o lobisomem possa acertar um golpe, ele é perfurado pela habilidade Asura. Shu Amon observa atentamente, lutando para acreditar no que vê. Ele reconhece a técnica, é a mesma habilidade que seu mestre usa. Sion arremessa o lobo para o lado e imediatamente segue zombando dele, comentando que drenar todo o sangue é necessário para que a carne fique macia. O velho responde com um ataque Thunderwall, mas se surpreende ao ver que seu oponente evita o golpe sem esforço algum. Nosso herói reconhece a habilidade do velho em realizar Doublecast usando uma ferramenta amaldiçoada, comentando que, pelo menos, sua vida não foi completamente desperdiçada. Enquanto isso, sua Predator, que ele chama de Parasita, acha a habilidade desconhecida e se pergunta curiosamente se pode comê-la. Sivu explica que a técnica funciona como um pergaminho caro de uso único, exigindo que mana seja canalizada para sua ativação. Shu Amon, incapaz de conter sua curiosidade, questiona Sion sobre sua identidade e como ele conhece a habilidade de seu mestre. Antes que possa continuar suas perguntas, o velho começa a recitar feitiços sombrios, pegando de surpresa com um feitiço de gravidade e tentando usá-lo como refém. Sivu, no entanto, reconhece imediatamente a jogada do velho e debocha da tentativa, ridicularizando-o por ter caído tão baixo a ponto de recorrer a meras ameaças. O velho insiste em sua exigência, afirmando que, se Sion quer que Amon continue vivo, deve simplesmente ir embora.
Ele acrescenta que nosso protagonista foi apenas arrastado para essa situação e que tudo pode continuar tranquilamente se ele sair sem causar problemas. Min Si-woo, no entanto, casualmente gira um dedo no ouvido, desdenhando das palavras do velho e apontando que ele não estaria ali se não tivesse aceitado deliberadamente uma missão tão imunda. Além disso, comenta que Amma não deveria ter dificuldades para lidar com um feitiço de gravidade tão básico, mesmo que não pareça ser o caso no momento. O velho questiona nosso protagonista, apontando a aparente contradição e perguntando se ele e Amma realmente estão do mesmo lado. Seung responde deixando bem claro que os únicos que estão citando alianças ali são eles. Em seguida, expõe o que já sabe, revelando que o velho é um caçador de caçadores que trabalha sob as ordens de um grupo poderoso. Essa revelação pega o velho completamente de surpresa, deixando-o atordoado com o quão informado Seung já está. Sem perder o ritmo, Seung continua expondo ainda mais fatos sobre ele antes de finalmente exigir saber para quem ele trabalha. O velho faz outra tentativa de ameaçá-lo, comentando que, mesmo sabendo que eles são caçadores de caçadores, Seung ainda escolheu estar ali. Fixando-o com um olhar mortal, Seung simplesmente repete sua pergunta. Conforme nosso herói se aproxima, o velho rapidamente saca uma ferramenta amaldiçoada e lança um feitiço de onda de choque, apenas para ser pego de surpresa quando o ataque é anulado sem esforço. Confuso, ele se pergunta se Seung usou algum tipo de feitiço baseado em eletricidade para sobrecarregar a ferramenta. Sem hesitar, ele salta para trás, tentando aumentar a distância entre eles. Predator, o parasita de Seung, observa a situação e comenta que a refeição agora parece ainda mais apetitosa. De repente, a mão de Seung começa a brilhar, revelando que seu corpo foi restaurado em 40%, tornando-o ainda mais forte. Ele provoca o velho, dizendo para não perder tempo, já que, na sua idade, não pode se dar ao luxo de desperdiçar os poucos dias que ainda lhe restam. O velho se recusa a ceder, mas reconhece que Seung descobriu sua identidade como caçador de caçadores. No entanto, ele deixa claro que a organização para a qual trabalha permanecerá um mistério. Explica que todos que servem a esse grupo são obrigados por um juramento de silêncio. No momento em que quebrar esse voto e revelar seus segredos, será imediatamente marcado para execução, garantindo sua morte de qualquer forma. Enquanto isso, Amma se levanta, recuperando-se dos efeitos do feitiço de gravidade, ao mesmo tempo que o lobisomem também recobra os sentidos, tossindo sangue negro. Sem hesitar, nosso protagonista avança rapidamente em direção ao velho, perguntando se ele tem medo de morrer. Enquanto fala, começa a lançar um feitiço, fazendo 3 círculos mágicos surgirem ao seu redor. Alarmado, o velho se vira para o Grey Wolf of Bestia, ordenando desesperadamente que ele faça algo para deter Si-woo. O lobisomem, no entanto, rosna para o velho, mandando calar a boca antes de se envolver em uma aura púrpura e avançar contra nosso protagonista, prometendo despedaçá-lo desta vez. No entanto, antes que possa cobrir muita distância, ele é interceptado por Amma, que comenta que, finalmente, os números estão equilibrados. Os dois trocam palavras acaloradas, mas sua discussão é interrompida abruptamente quando Seung libera sua habilidade Thousand Wands, lançando tanto o lobisomem quanto o velho pelos ares. Sem perder um segundo, Si-woo avança para cima do velho, agarrando pelo pescoço com um aperto de ferro e exigindo saber se ele realmente entende o que significa sentir a morte. Apertando ainda mais o pescoço do velho, Si-woo exige saber quantas vezes precisará arrastá-lo para a beira da morte antes de obter uma resposta. Observando a cena, Amma acha absurdo que Seung continue levando esses idiotas ao limite da morte apenas para curá-los depois. Ele chega até a pensar que, se estivesse no lugar deles, preferiria morrer a passar por tal tortura. Também se pergunta como é possível que alguém consiga usar feitiços de cura de forma tão poderosa. Seung repete sua pergunta, e desta vez, o lobisomem implora para que o velho ceda e simplesmente responda. Finalmente, cedendo à pressão, o velho fala, revelando que eles trabalham para a Bestia. Ao olhar mais de perto para nosso protagonista, a realização finalmente o atinge. Seung não é ninguém menos que uma das 3 figuras lendárias que desapareceram há muito tempo, o infame Mad Dog Min Si-woo. Seung se senta casualmente, comentando que, já que finalmente decidiram abrir a boca, ele precisará de mais informações. Ele então puxa uma imagem do homem de olhos de serpente e presas afiadas, responsável pela morte de Maja, e exige saber a identidade do assassino. A cena então se desloca, revelando vislumbres da organização de assassinos conhecida como Bestia. Era um grupo de elite especializado em caçar alvos, operando sob o comando de uma figura conhecida como Crow. Com o tempo, a organização se expandiu, ganhando mais poder e consolidando uma influência significativa neste mundo. O velho, que fazia parte da primeira geração de caçadores, uma vez recebeu um convite deles. Ele não viu motivo para hesitar antes de aceitar rapidamente a oferta deles. Para aqueles recrutados pela organização, o sigilo era a prioridade máxima. Mesmo naquela época, quando o velho já estava envelhecendo, ele foi obrigado a fazer o juramento de silêncio. Ao assiná-lo, ele entregou o controle sobre sua própria vida e morte à organização de assassinos. Quando a cena retorna ao presente, o velho reflete sobre seus 15 anos servindo a Bestia, lembrando-se de como sempre acreditou que nunca os trairia.
Se a situação exigisse, ele estava determinado a morder a própria língua e morrer antes de quebrar seu juramento. Mas, depois de experimentar a agonia da morte repetidamente, sua determinação finalmente se despedaçou, forçando-o a ceder e falar. O velho finalmente revela que a pessoa em questão também é um membro da organização, conhecida pelo apelido de Black Mamba. Nosso herói acha o nome desagradável, mas rapidamente segue para sua pergunta principal. Ele pergunta aos dois se já estiveram envolvidos no assassinato de um caçador chamado Young Minjun. Quando nenhum deles responde, uma força perturbadora os envolve, fazendo-os sentir como se sua própria pele estivesse prestes a ser arrancada. Bali rapidamente fala, insistindo que não tem conhecimento do caso. Ele explica que as operações da bestia são em sua maioria independentes, com os membros raramente precisando coordenar uns com os outros. Antes que Sivu possa pressioná-los ainda mais, ele voluntariamente continua, revelando que os membros normalmente não sabem das habilidades ou localização uns dos outros. No entanto, devido à reunião semestral da organização, eles receberam a missão específica de resgatar o lobo da prisão. Ele ainda revela que a reunião está marcada para acontecer dentro de uma semana e que suas ordens eram levar o lobo até lá. Percebendo que essa parte da conversa chegou ao fim, o velho se curva diante de Sion, prometendo compartilhar todas as informações que sabe, incluindo como se infiltrar na reunião. Desesperado, ele humildemente pede que nosso herói os aceite como seus subordinados. Shu Ama explode de raiva, chamando a proposta de absurda. Ele se vira para Sion, dirigindo-se a ele como irmão, e pergunta se ele realmente vai cair em uma armadilha dessas. Com a cabeça apoiada na mão, nosso herói calmamente questiona desde quando Ama se tornou seu irmão. Ama argumenta que, já que Sivu pode usar aura, ele é, no mínimo, seu sênior, talvez até o mentor de seu próprio mestre. Deixando os dois idiotas de lado, ele então faz um pedido genuíno, quer que Sion o aceite como discípulo. Sem paciência para mais bobagens, Sion abruptamente o interrompe, mandando-o calar a boca por um momento. Ele para avaliar a situação. Seu único objetivo real é obter informações sobre o homem de olhos de serpente, Black Mamba. Ele percebe que, se libertar os dois, sua própria organização provavelmente os eliminará. E pior ainda, informações sobre ele chegarão à bestia, complicando ainda mais as coisas. Pesando os prós e contras, ele finalmente decide aceitá-los como seus subordinados. Essa decisão deixa Amon completamente chocado, enquanto o velho, radiante de felicidade, expressa sua gratidão. No entanto, antes que possa despejar elogios sobre Sivu, uma condição é imediatamente imposta. Sion deixa claro que, para garantir sua lealdade, eles devem fazer o juramento supremo, o juramento de Mana. O peso dessa exigência logo se faz sentir, levando o lobo a protestar. No entanto, antes que possa dizer mais alguma coisa, o velho o interrompe, aconselhando-o a obedecer, a menos que queira experimentar a morte mais algumas vezes. Tomados pelo medo, os dois relutantemente concentram seu mana em seus núcleos, seguindo as ordens de nosso herói. Eles então dizem seus nomes, o velho se apresenta como Red Ghost, enquanto o lobo se identifica como Shervu. Quando o contrato é concluído, Sion garante que, enquanto permanecerem leais, serão protegidos e terão suas vidas preservadas. Observando Sivu aceitar criminosos como subordinados, Ama se joga no chão como uma criança mimada, reclamando que foi deixado de fora enquanto os dois foram aceitos. Emburrado, ele ameaça contar tudo à associação se não for feito discípulo de Sion. Sivu o encara com um olhar mortal antes de casualmente dizer que estava apenas brincando. Com isso, ele faz o pergaminho usado para o juramento desaparecer, finalmente, concede o pedido de Ama, aceitando-o como seu discípulo. Soltando um suspiro de alívio, ele considera que ter mais algumas mãos extras será útil. Esse grupo deve ser suficiente para criar o tipo de cena que ele tem em mente, embora perceba que ainda precisará de mais uma pessoa, alguém que ele pretende usar para limpar a bagunça que virá depois. Enquanto isso, na delegacia dos caçadores, um oficial gorducho está furioso, repreendendo o líder da equipe da HMCS, Jong-gu, exigindo uma explicação sobre como Shervu conseguiu escapar. Ele enfatiza o quão perigoso o homem é e argumenta que toda essa fama em torno da HMCS não passa de um mito. Sivu, largado em um sofá, responde casualmente que Sherry era rápido demais para ele acompanhar. Olhares desgostosos são lançados a ele, exigindo que pelo menos se esforce em sua desculpa e leve o assunto a sério. O oficial gorducho continua sua bronca, querendo saber por que o novo oficial de transporte ainda não chegou e chamando toda a operação de uma bagunça. Tendo ouvido o suficiente, Jong-gu finalmente se pronuncia, explicando que uma equipe padrão de transporte de prisioneiros consiste de 4 a 5 oficiais, enquanto a movimentação de um detento de alta periculosidade requer até 10. Admitindo sua própria falha, ele reconhece que foi ele quem solicitou especificamente apenas um oficial para conduzir o transporte. O diretor gorducho se levanta furioso de sua cadeira, insistindo que nada disso importa, já que o prisioneiro ainda assim conseguiu escapar. Jong-gu, dispensando o ataque de fúria, aponta que o novo oficial de transporte na verdade conseguiu fazer o fugitivo confessar. Ele revela que descobriram que Shervu estava recebendo ajuda de oficiais de alta patente na prisão em troca de subornos. Recusando-se a acreditar na história, o diretor gordo a descarta como uma mentira óbvia.
Jungu, mantendo-se calmo, reconhece que o ceticismo do diretor é compreensível, mas insiste que a questão é séria o suficiente para justificar uma investigação imediata. Falando em nome da HMCS, Jungu declara que pretendem conduzir uma investigação completa sobre a prisão de Inan e a fuga, solicitando a cooperação do diretor na questão. À medida que a cena muda, Jungu informa a Sivu que já iniciou a investigação e lidou com os demais assuntos conforme solicitado. Presentes na discussão estão o caçador Shu, Ama e os 2 trapalhões que agora são discípulos de Sivu. Colocando seu plano sobre a mesa, Sivu diz ao grupo que chegou o momento de iniciar a operação, uma infiltração na reunião da bestia. Ele revela que cerca de 8 assassinos de alto nível estarão presentes, então instrui Ama e Jongo a prestarem muita atenção enquanto os 2 desertores fornecem os detalhes restantes. Jongo, inquieto com o plano, questiona como pretendem infiltrar-se em todo um grupo de assassinos com uma equipe tão pequena. Ele pergunta qual é o objetivo final de realizar uma tarefa tão perigosa. Com um sorriso irônico, Sivu responde que o objetivo é bastante óbvio: exterminar cada um deles no próximo encontro da bestia. O líder zomba dos 2 que desapareceram, enquanto o grupo discute, alegando que já sabiam que o velho e Sher-Vu eram covardes, mas nunca imaginaram que os 2 os trairiam. Ouriço, a garota gótica, jura furiosamente matar Vu por ter quebrado a promessa de sair com ela. Scar Moutra exige silêncio, afirmando que apenas o chefe pune traidores, mas o chefe apenas ri, divertindo-se com a rapidez com que 3 membros desapareceram. Sua presença silencia instantaneamente a sala antes que ele anuncie uma luta até a morte, onde o vencedor terá o direito de executar os traidores. Um silêncio pesado paira no ar. Black Mamba, sem rodeios, diz ao chefe que suas piadas não têm graça. Ele aponta que matar os traidores é fácil, mas o verdadeiro problema é que seu local de reunião foi comprometido. Um dos membros ri da ideia de que alguém ousaria atacá-los, mas antes que as palavras se dissipem, os alarmes disparam. O grupo fica atordoado, mas o líder parece se divertir com o caos. No fim, descobre-se que um único invasor está avançando por cada uma das 5 entradas. 5 membros seguem para interceptá-lo, enquanto um provoca Ouriço e Black Mamba, perguntando por que ainda estão ali com o chefe. Black Mamba zomba dos invasores, desprezando-os como lixo, enquanto Ouriço permanece absorto em seus quadrinhos. Os 3 continuam seu bate-papo casual, completamente alheios ao fato de que Jungu está rastejando pelos dutos de ventilação, cada movimento carregado de tensão. A frustração cresce dentro dele enquanto lamenta silenciosamente ter ficado com a missão mais perigosa do grupo. Voltando no tempo, meia hora antes, a equipe se reúne do lado de fora do ponto de encontro, ouvindo atentamente enquanto o velho expõe a situação. As 5 entradas nunca permanecem as mesmas, mudando constantemente como um quebra-cabeça. Um deles será o primeiro a entrar, mas, no fim, todos encontrarão o alvo. O protagonista decide que cada um deve tomar uma entrada, cortando qualquer rota de fuga para os membros da bestia. Sem hesitação, ele instrui Jungu a distribuir os rádios, deixando claro que, se alguém tiver dificuldades contra seu oponente, especialmente Black Mamba, deve ganhar tempo e chamar reforços. Uma vez dentro, Jungu se vê em um beco sem saída. Seus olhos pousam em um duto de ventilação acima, sem pensar 2 vezes, ele salta direto para dentro, escapando de cada camada de segurança da organização. Mas, antes que perceba, ele aterrissa diretamente na Câmara dos Assassinos. Com 5 membros já eliminados, não há tempo para pedir reforços. Determinado a reduzir seus números, ele tira um punhado de esferas do bolso, com naturalidade, deixa-uma cair. O líder debocha, virando-se para Ouriço com um sorriso sarcástico, brincando que ela deve tê-la perdido na máquina caça-níqueis. Quando a pega, a garota gótica comenta brincalhona que acabou de ganhar o jackpot, e ela está certa. A bolinha explode como dinamite, enviando ondas de choque pela sala. O líder, impassível, apenas ri diante de sua destruição. Black Mamba salta de seu assento no instante em que avista a granada se aproximando, com precisão absoluta, a rebate diretamente para o duto de ventilação, devolvendo-a ao remetente. Agora que não há mais motivo para se esconder, Jungu salta de seu esconderijo, fazendo uma entrada dramática, pingando suor e amaldiçoando-se por ter conseguido derrubar apenas um inimigo. Ainda em choque com a forma casual com que Black Mamba desviou a granada como se não fosse nada, sem nenhuma técnica especial, apenas pura força física, ele se sente frustrado. O Homem-Cobra leva a mão ao rosto, exasperado com os traidores que os venderam para a HMCS. Quando Jungu confirma, ele apenas balança a cabeça, quase sentindo pena dos tolos que traíram a bestia por um acordo tão patético. Sem perder tempo, Jungu conjura um deslumbrante clarão de luz, cegando momentaneamente seu oponente enquanto lança adagas ocultas através do brilho. Do outro lado da sala, o líder saboreia seu chá, divertindo-se como se assistisse a uma briga infantil. Black Mamba, por outro lado, ri, já familiarizado com os truques de Jungu. O que o deixa realmente perplexo, no entanto, é o corpo do Homem-Cobra se regenerando diante de seus olhos, tecido por tecido se reconstituindo com uma regeneração insana alimentada por mana pura. Dando fim à brincadeira, o Homem-Cobra avança, esmagando Jungu contra a parede com um golpe brutal.
Mamba suspira, aborrecido por ter acertado um ponto vital cedo demais, e pergunta ao chefe se pode terminar o trabalho de forma bagunçada. Mas Jungu age rápido, sacando sua arma e se preparando para relatar a situação. Porém, antes que consiga terminar sua frase, um chute violento em seu peito corta suas palavras. Com a bota pressionando seu peito, o Homem-Cobra pergunta se os reforços são os traidores da HMCS ou o Garoto Lobo. Antes que Jungu possa responder, a resposta arromba a sala por trás deles. O trio invade o salão de reuniões de uma só vez, pegando todos de surpresa. Sem nem olhar para trás, Mamba desvia dos ataques dos três com facilidade, deixando apenas uma cratera onde antes estava. O Homem-Cobra observa os invasores, murmurando sobre o quanto o chefe deve estar decepcionado ao ver seu escolhido e se mostrar tão fraco. Mas algo não está certo. Ele percebe que o trio parece quase intacto, seus movimentos são suaves demais para alguém que supostamente acabou de enfrentar tigre e urso. Os ataques lentos e fáceis de evitar levantam suspeitas. Ama avança para enfrentar Mamba em combate corpo a corpo, mas antes que consiga acertá-lo, Mamba o agarra com um aperto mortal e o arremessa para longe. Sorrindo, ele pergunta o que um caçador de leão branco está fazendo ao lado da HMCS. Observando o trio lutar, o Homem-Cobra fica ainda mais desconfiado. Não há como um grupo improvisado apenas um dia ter ferido a bestia tão facilmente. Seus olhos se estreitam, tentando descobrir quem realmente está puxando as cordas. Frustrado, Aman grita para Jungu se levantar, lembrando de que avançaram assim que puderam. Ele explica que Sivu apareceu de repente durante suas lutas e os ordenou diretamente para o salão. Sem outra escolha, o trio continua ganhando tempo até que o verdadeiro herói chegue para finalizar o trabalho. Vu rende os dentes, confuso sobre como deveriam capturar um monstro como Black Mamba vivo. O velho nota que o salão está armado com armadilhas e aponta que, apesar da incrível velocidade de Mamba, teletransporte não é um de seus truques. Sua inquietação cresce ao observar o líder silenciosamente assistindo à batalha. O verdadeiro perigo está em Crow. Assim que ele fizer um movimento, qualquer coisa pode acontecer. Com isso em mente, o velho instrui o grupo a se concentrar em capturar Mamba, enquanto ele mantém os olhos no líder. Enquanto isso, o Homem-Cobra se irrita cada vez mais, desviando dos ataques implacáveis de Amma e do Garoto Lobo. Sua frustração atinge o auge quando percebe que todos continuam ignorando suas perguntas. De repente, a voz de Baldi ecoa pelo salão, declarando que ninguém sairá até que o herói chegue. Correntes vermelhas de mana surgem do chão, agarrando Amma e até mesmo o líder da bestia, Crow. O chefe ri, zombando do esforço inútil do velho, mas este permanece impassível, totalmente confiante em seu feitiço de aprisionamento. Uma aura perigosa emana de Crow enquanto ele questiona o quão poderoso seu verdadeiro adversário deve ser para traí-lo de forma tão audaciosa. Sem hesitação, ele chama o Ouriço das Sombras. Ela ataca imediatamente com seu cabelo espinhoso, mergulhando direto contra o velho. Vu e Jungu correm para defendê-lo, atonitos por ela ainda estar viva. Cansado da demora, Mamba destrói as correntes de aprisionamento e ativa sua habilidade, declarando que todos estarão ocupados demais limpando a bagunça. Sua pele escamosa muda de cor, tornando-se branca como a de um lagarto mutante. Com um sorriso sinistro, ele promete acabar com suas vidas rapidamente. Jungu e Amma, sabendo que nenhum ataque conseguirá perfurar aquelas escamas espessas, preparam-se para correr por suas vidas. Jungu observa a transformação de Mamba. Embora pareça semelhante à do Garoto Lobo, a densidade da mana em seu corpo é mais dura que diamante. No salão de reuniões, que está completamente sabotado, apenas ele pode resistir ao desastre que está prestes a acontecer. Ele julga impossível ajudar Vu e o velho contra o ouriço, então contribui da única forma que um fraco pode. Lança uma adaga no braço de Mamba antes que o Homem-Lagarto consiga retirá-la. A lâmina brilha em um tom esverdeado, indicando uma habilidade de corrosão. Jungu continua sua barragem de adagas antes de ser arremessado para longe. Amma o alerta sobre uma pedra gigante voando em sua direção, mas Mamba rapidamente o lembra de nunca desviar o olhar em uma luta. O monstro se teletransporta para trás de Jungu, avisando que os caçadores ingênuos compreenderam a situação de forma gravemente errada. Segurando com firmeza em um estrangulamento brutal, o Homem-Lagarto aponta que classificações de habilidades e números de mana não significam nada em uma luta suja. Ele declara que foi um erro desafiá-los em seu próprio território. Enquanto isso, Ouriço está ocupada consumando sua vingança contra o mentiroso Vu. O salão de reuniões está equipado com diversos mecanismos de autodestruição e aprimoramento para os membros da bestia. Não é de se admirar que o chamem de Covil da Serpente, ninguém que entra sai vivo. Mamba diz a Jungu para desistir de seu esforço inútil, quase o levando à inconsciência, quando de repente sente uma aura sombria. Crow imediatamente salta para trás no exato momento em que nosso herói voa em direção a Jungu e esmaga o lagarto horrendo contra a parede do covil. Nosso caçador de lordes demônio sorri como um verdadeiro demônio, finalmente tendo encontrado um assassino digno. Enquanto isso, Ouriço já derrubou o Garoto Lobo e agora volta sua atenção para Sivu, sua curiosidade despertada ao buscar desvendar sua identidade. No entanto, antes que ela possa agir, um círculo mágico se ativa repentinamente, atingindo-a em cheio e a derrubando instantaneamente.
Observando o desenrolar inesperado da situação, Crow, a líder do grupo, se vê intrigada, questionando como Sivu conseguiu desmantelar e reaproveitar todos os círculos mágicos embutidos no espaço sem que ninguém percebesse. Invisível e inaudível para todos, exceto Sivu, Predador Frey aproveita para se vangloriar, alegando que tal façanha só foi possível graças ao seu poder. Crow observa a cena com diversão, comentando como Sivu reduziu uma instalação que custou bilhões a nada além de sucata. Enquanto isso, Black Mamba se recupera do ferimento e rapidamente conjura um feitiço, apenas para Sivu evitá-lo ao saltar para trás. Reconhecendo a situação, Mamba começa a juntar as peças, questionando se Sivu é o responsável por eliminar o velho e o garoto lobo, bem como por orquestrar toda a operação. Sivu ainda carrega a fúria que sentiu ao descobrir a morte de seu subordinado, direcionando sua acusação a Black Mamba como o verdadeiro culpado. À distância, Crow observa a situação e se pergunta o que Mamba poderia ter feito para provocar tamanha ira. Black Mamba, impassível, afirma que apenas segue as ordens e solicitações que lhe são atribuídas, insistindo que não carrega culpa além disso. Ele continua expressando sua curiosidade, tentando confirmar sua suspeita ao perguntar se Sivu veio buscar vingança. Confuso, ele se questiona como Sivu conseguiu encobrir sua identidade, considerando que nunca deixa rastros. Sivu forma um círculo de trovão em sua mão, deixando claro que pretende se vingar, mas que antes há algo que precisa descobrir. Enquanto isso, Crow se vê encurralada pelos outros. Levantando as mãos, ela direciona sua curiosidade para seus antigos companheiros, questionando o que poderia ter acontecido para que se tornassem seguidores tão obedientes de Sivu de uma hora para outra. Conforme tudo se desenrola, o círculo de trovão que Sivu vinha conjurando finalmente se completa, revelando que ele reverteu a magia de aprimoramento em armadilhas. Black Mamba, lutando contra a armadilha que o suprime, tenta entender as habilidades de Sivu, questionando se ele é um usuário de magia de rastreamento ou um caçador de combate corpo a corpo. No entanto, nenhuma das opções que ele considera parece se encaixar completamente no que testemunhou até agora. Antes que possa pensar mais sobre o assunto, Sivu libera outra habilidade, lançando-o contra a parede mais uma vez e forçando-o a reverter para sua forma de caçador. Sangrando pela boca, Black Mamba jura que nunca viu Sivu antes, apesar de se orgulhar de conhecer tudo sobre caçadores de ranking H. Ele se vê completamente perdido quanto à identidade de seu oponente. Sem perder tempo, conjura outro círculo mágico e exige saber o que Sivu quer com ele. Antes que Black Mamba possa concluir seu encantamento, Sivu aparece acima dele em um instante, esmagando-o contra o chão com o pé e deixando claro que ele é quem fará as perguntas, não o contrário. Pressionando com mais força, Sivu estabelece seu domínio total sobre a situação. Sem dar a Mamba qualquer chance de recuperação, ele o lança ao chão novamente, emitindo um aviso cortante de que um único movimento errado custará sua vida, deixando claro que não há espaço para resistência. Black Mamba, agora completamente dominado, cede visivelmente e implora para que Sivu pare, sua vontade de resistir se desmoronando. Vendo que Mamba finalmente está disposto a falar, Sivu não perde tempo e exige saber quem ordenou o assassinato de Yund Minjun, enquanto o suor escorre pelo rosto do homem caído. A mente de Black Mamba trabalha freneticamente, questionando como Sivu sequer soube sobre o assassinato e se tem alguma conexão com a vítima. Em vez de responder, ele recorre a um truque barato, fingindo que cooperará apenas o tempo suficiente para baixar a guarda de Sivu. Aproveitando o momento, de repente cospe um veneno letal, tentando pegar seu oponente de surpresa. Acreditando ter derrotado Sivu, Black Mamba se gaba de que um verdadeiro assassino nunca revela seu cliente. No entanto, sua confiança se desfaz no instante em que Sivu se recupera instantaneamente, curando-se sem esforço algum. O pânico o consome enquanto luta para entender se Sivu é, de fato, um curandeiro. Desesperado, ele se vira para Crow em busca de ajuda, apenas para encontrá-la completamente cercada pelos discípulos de Sivu, deixando-o sem saída. Sem outra opção, Black Mamba finalmente se rende e começa a revelar o nome de seu cliente, Pud. Mas antes que possa terminar, Crow o elimina rapidamente. Ao testemunhar isso, Sivu se pergunta se o nome que ele estava prestes a dizer era Pandemonium. Ao ouvir isso, Crow finalmente reconhece a verdadeira identidade de Sivu, nada menos que o lendário caçador da primeira geração, o Cão Louco, que desapareceu misteriosamente há uma década. Sivu, agora focando sua atenção em Crow, a interroga se ela também está afiliada ao Pandemonium. No entanto, ela nega com firmeza a acusação, garantindo que sua organização opera estritamente como um guilda de assassinos e não aceita pedidos pessoais. Sivu lança um olhar gélido, deixando claro que dizer a verdade é a única opção se ela sabe o que é melhor para si. Mantendo-se firme, Crow jura que não tem motivo para mentir, apontando que Sivu já possui informações suficientes sobre ela. Com um estalar de dedos, ela sinaliza para que o ouriço se levante e os ajude a escapar. Num piscar de olhos, as duas desaparecem no céu, preparando-se para fugir. Antes de partir, Crow pergunta se Sivu pretende persegui-la, mas ele descarta a ideia, afirmando que já obteve a pista que procurava e que não há razão para continuar a perseguição. Quando o portal se materializa, Crow se despede de Sivu, insinuando que seus caminhos podem se cruzar novamente no futuro, antes de desaparecer no ar.
Jungu, frustrado, reclama com Sivu por tê-los deixado escapar, apenas para receber uma explicação calma. Sivu informa que, se os tivesse perseguido, Crow teria ativado a sequência de autodestruição do piso, algo que eles não estavam em condições de evitar. Em seguida, ordena a Jungu que cuide da limpeza, afirmando que já conseguiram o suficiente por hoje. A cena muda para o quarto de Sivu, onde ele busca mais informações sobre Pandemonium. Sua mente viaja 20 anos no passado, até o momento em que surgiu o primeiro portão, liberando todo tipo de horrores no mundo. A energia de mana emergiu, pedras mágicas surgiram e inúmeros recursos raros foram descobertos. Também apareceram demônios através dos portões, inicialmente se misturando à sociedade sem serem detectados. No entanto, eles não pararam por aí. Não apenas tomaram o controle dos portões, mas também começaram a enxergar os humanos como uma espécie inferior. Não demorou muito para que estabelecessem seu quartel-general, construindo o castelo do Rei Demônio no coração do continente, garantindo seu domínio sobre todos os recursos que fluíam dos portões. Em meio a esse caos, surgiu uma facção de humanos que jurou lealdade ao Rei Demônio. Eles se tornaram conhecidos como Pandemonium, servindo como a ponte entre demônios e humanos. No entanto, a sorte favoreceu a humanidade quando a primeira geração de caçadores se levantou para se opor a eles. Esses caçadores rapidamente dominaram a manipulação do mana, tornando-se a última linha de defesa contra a crescente influência de Pandemonium. O que se seguiu foi a grande guerra entre humanos e demônios, um conflito brutal que abalou o mundo. No fim, a humanidade triunfou, empurrando os demônios de volta. Sivu lembra que já se passaram 10 anos desde que ele próprio derrotou os 4 senhores demônios, apenas para ser lançado em uma fenda dimensional, ficando preso no mundo demoníaco. Agora, ele se pergunta por que o nome Pandemonium ressurgiu depois de tanto tempo, especialmente considerando que o grupo foi desmantelado muito antes da guerra sequer começar. Seus pensamentos se voltam para seu predador, buscando respostas sobre por que os demônios no outro mundo pareciam tão diferentes. Frey reconhece a diferença e compartilha sua própria análise, revelando que existem inúmeras raças através das dimensões. Ele aponta que os demônios no outro mundo eram particularmente cruéis, ao ponto de explorar a raça dos dragões e forçá-los à servidão. Frey continua, argumentando que, não importa para onde vão, os demônios sempre se comportam como gangster. Antes de se tornar parte de nosso herói, ele não tinha memórias, apenas uma vaga sensação de que os demônios lhe haviam roubado algo. Tendo passado mais de 100 anos ao lado de Sivu, analisando demônios, agora tem certeza de que foram eles que manipularam sua memória. Sivu leva a mão à cabeça, refletindo se, em vez de focar apenas em matá-los, deveria buscar algo mais. Ele deveria ter prestado mais atenção para descobrir sua verdadeira natureza. Sivu percebe que os padrões de mana dos demônios diferem dos humanos e que, em comparação com 10 anos atrás, eles se tornaram muito mais hábeis em se misturar. Frey sugere que simplesmente eliminá-los resolveria tudo, mas Sivu admite que gostaria que fosse tão simples assim. Nesse momento, seu irmão mais novo entra, questionando por que ele de repente pediu para alugar um escritório, suspeitando que possa ter se metido em problemas. Sivu, permanecendo casual, responde que não é nada grave, que está apenas tentando rastrear os vestígios de Minjun. Sijun aponta que, pelo que descobriu, Sivu recentemente exterminou uma organização inteira de assassinos e questiona se o pedido pelo escritório foi para planejar essa missão. Sentando-se no sofá, Sim o repreende, lembrando de que já o advertiu repetidamente para manter um perfil discreto, alertando que não seria ideal se o presidente descobrisse. Suspirando, Sivu tranquiliza seu irmão, dizendo para não se preocupar, explicando que Jungu já apagou todos os registros de seu envolvimento. Ele também menciona que planeja visitar o presidente Choi Desu em breve. No entanto, seu irmão considera essa decisão imprudente. Frustrado com as ações de Sivu, o mestre da guilda Sim argumenta que ele ainda não recuperou totalmente sua força de mana, embora não vá forçá-lo a parar, insiste que ele não deve se precipitar. Ele expressa sua preocupação de que Sivu possa acabar se metendo em problemas novamente, lembrando de que o mundo mudou significativamente nos últimos 10 anos. Sivu se aproxima do irmão, coçando a cabeça como um macaco, dizendo para ele não forçar demais seu pequeno cérebro. Sijun deixa o assunto de lado, apenas reforçando que Sivu deve manter sua promessa e ficar seguro, pois ele não pode perdê-lo novamente. Mudando de assunto, pergunta se Sivu se lembra da caçadora Shinju, mencionando que a habilidade de despertar dela se revelou bastante impressionante. Ele sugere que seu irmão deveria investigá-la. No entanto, Sivu muda rapidamente de assunto, dizendo que está com fome e convidando Sion para jantar com ele. Frey se junta à conversa, reclamando que também está morrendo de fome, já que a mana de Sivu não é suficiente para satisfazê-lo. Em resposta, Sivu ironicamente culpa seu predador por sua própria fome. Enquanto Sion sai, Sivu liga para Jungu, reclamando sobre o fato de ele ter revelado tudo ao seu irmão. No entanto, o grandalhão o repreende em vez disso, lembrando-lhe do caos causado ao tentar encobrir suas ações diante da HMCS. Todos os meios de comunicação e agências estão bombardeando a organização com entrevistas após a queda dos assassinos. Ele ainda informa a Sivu que, graças ao seu nome ter sido mantido fora disso, o gerente da filial agora está monitorando-os de perto.
Sivu argumenta que isso é algo positivo, pois significa que está obtendo resultados, mas Jung-woo, claramente frustrado, reclama que a verdadeira questão é descobrir como justificar o fato de ele ter derrotado sozinho caçadores de ranking a mais. Nosso herói rebate dizendo que Jung-woo deveria ter envolvido a guilda do Leão Branco, já que Amma estava presente. No entanto, Jung-woo continua insistindo que Sivu assumir a responsabilidade ajudaria a aliviar o peso sobre eles. Sivu então desliga, descartando o assunto ao dizer que sua refeição está esperando. Seguindo para a cozinha, ele se acomoda no sofá, murmurando para si mesmo sobre o quanto gosta de seu trabalho. Virando a cabeça para trás, pergunta casualmente ao irmão se há alguma notícia recente sobre os demônios. Kun explica que, desde que Sivu eliminou os 4 senhores demônios, os demônios não tiveram escolha a não ser propor um tratado de paz e estabelecer um instituto no continente polar para estudar a mana que surgiu na Terra. Ele acrescenta que algumas nações até começaram a colaborar com eles nessa pesquisa e que, com o tempo, tornou-se raro ver demônios fora do continente polar. O caos que causaram foi amplamente esquecido, reduzido a pouco mais do que uma lenda urbana. Frey acha isso absurdo e questiona desde quando os demônios se tornaram seres pacíficos. Sivu então muda a conversa para Crow, mencionando que, embora o padrão de mana dela se assemelhasse ao de um demônio, havia algo estranho nisso. Isso o leva a suspeitar que ela possa ser um híbrido entre humano e demônio. Considerando que os demônios apareceram pela primeira vez na Terra há 20 anos, ele está convencido de que essa possibilidade existe. O que começou como uma missão para vingar a morte de Minjun agora se transformou em algo muito mais complexo, deixando com a sensação de que essa busca pode se estender por um longo tempo. De volta à casa de Sivu, ele começa a treinar seus 2 novos subordinados no controle de sua mana, ajudando-os a descobrir seus núcleos de mana. Confuso, Amin questiona como isso poderia ser útil, já que as habilidades só despertam em batalhas de alta adrenalina. Irritado, Sivu dá um tapa no garoto lobo, lembrando de que foram eles que pediram treinamento em primeiro lugar. Ele suspira diante da crença ingênua de que simplesmente liberar mana como se fosse um treino de academia é a melhor maneira de usá-la. O simplório Vu, por outro lado, argumenta que não há necessidade de controle se puderem simplesmente derrubar seus inimigos com um único golpe. Sivu aponta que a fácil torre tutorial os estragou, tornando-os excessivamente dependentes da força bruta. Ele explica que sentir o próprio núcleo de mana requer um controle preciso, algo que seus novos discípulos claramente não possuem. Usando uma analogia, ele descreve como cada pessoa tem um espaço interno onde a mana se reúne, frequentemente referido como Danon ou núcleo. Cada indivíduo desperta com uma característica única, liberando mana de uma forma que se manifesta como habilidades. Quanto mais refinado for o controle sobre a energia que flui de seu núcleo, mais fortes se tornam suas habilidades. É por isso que o treinamento é essencial, não apenas para expandir suas reservas de mana, mas também para aumentar a eficácia de suas técnicas. Sivu, agindo como um velho rabugento, zomba dos 3 por usarem seu poder há apenas 20 anos. Ele diz para pararem de reclamar e simplesmente seguirem suas instruções se realmente quiserem ficar mais fortes. Como se isso não bastasse, ele os alerta sobre o árduo treinamento que os traidores da bestia terão que enfrentar até que tenham expiado adequadamente seus crimes. De repente, Jung-woo chega visivelmente aflito, exigindo saber por que Sivu não atendeu seu telefone. O cão louco, despreocupado, responde que não fica disponível 24 horas por dia para atender chamadas. Ignorando a resposta, Jung-woo enfatiza que ele precisa comparecer imediatamente à sede para se encontrar com o diretor da filial. No escritório da HMCS, Sivu observa Jung-woo com desconfiança, perguntando se ele o entregou para seus superiores. Jung-woo nega veementemente, mas antes que possa dizer mais alguma coisa, são abordados por 2 de seus colegas atrevidos. O líder da equipe de Gangnam e seu ajudante começam a provocar Jung-woo sobre sua súbita ascensão à fama. Ao ver Changwan de volta das férias, Jung-woo estala a língua e manda ele parar de enrolar e fazer seu trabalho em vez de incomodar os colegas. Ignorando a discussão, o líder da equipe Gangnam volta sua atenção para Sivu, mas nosso herói não poderia estar menos interessado. Em vez disso, ele casualmente cutuca o ouvido, completamente impassível. Jung-woo suspira e diz que o jet lag deve estar fazendo o idiota de Gangnam falar besteira. O ajudante de Changwan responde com um comentário nerd, e Changwan começa a divagar sobre como todos estão apenas com inveja porque sua equipe está se destacando internacionalmente, enquanto a equipe de Gambuk está presa lidando com criminosos insignificantes. Sivu, ocupado mexendo no telefone, mal reconhece a conversa, até que o nerd faz questão de lembrar que ele deveria mostrar respeito e se apresentar adequadamente para seus superiores. Sem perder o ritmo, nosso herói ergue o dedo do meio e diz para liberarem o espaço precioso que seu líder está ocupando com aqueles músculos falsamente bombados. Para finalizar, ele lança um olhar para os óculos do ajudante e debocha, perguntando se 4 olhos é cego mesmo com aqueles aros extravagantes. O nerd estremece de raiva e imediatamente pede permissão para disciplinar o novato, mas Jung-woo, sempre a voz da razão, suspira e pergunta se 4 olhos tem algum nível de inteligência emocional. Changwan, não disposto a deixar passar, debocha e pergunta se Jung-woo é surdo, já que claramente não ouviu Sivu desrespeitando seus superiores.
Fiel como sempre, Jungu nega descaradamente, enquanto nosso herói sorri e comenta que talvez o orc tenha gordura demais entupindo os ouvidos. Isso é a gota d'água. Com sua raiva transbordando, Shanvon estala os dedos e declara, na frente de todo o escritório, que é hora de ensinar uma lição a esses pivetes e mostrar a todos quem realmente está no comando. Justo nesse momento, o chefe aparece. O diretor da filial, Giano Mate, surge do nada, dando um susto monumental na equipe de Gagnon. Ignorando-os completamente, ele se vira para Sivu e Jungu com um sorriso caloroso, cumprimentando-os e pedindo desculpas pelo atraso causado pelos idiotas. Sem perder tempo, Giano escolta pessoalmente seus convidados ilustres, chegando ao ponto de perguntar que tipo de chá eles preferem. Furioso, Shangvan tenta protestar, mas antes mesmo de abrir a boca, o chefe o interrompe com um comentário casual sobre seu fracasso absoluto na missão do Japão. Isso cala instantaneamente os idiotas de Gagnon, que, ardendo de inveja, ficam sem palavras, tentando desesperadamente descobrir que tipo de conexão insana esse novato tem dentro da organização. No escritório do diretor, Jungu permanece tenso, enquanto Sivu, impassível, vai direto ao ponto sobre o motivo de sua convocação. Amusado com sua abordagem direta, o diretor responde com uma risada e muda a conversa para a escolta da antiga prisão. Ele aponta que, após o sucesso do ataque à bestia, a responsabilidade pelo caso da escolta agora caiu sob a jurisdição de sua filial. Com um sorriso largo, ele não perde tempo e aborda diretamente a verdadeira questão em questão, questionando o que exatamente aconteceu com o prisioneiro fugitivo. Seu ceticismo é evidente, deixando claro que ele acha difícil acreditar que alguém capaz de derrubar o infame Girt realmente tenha perdido para um mero garoto-lobo. Observando a relutância de Sivu em responder, ele prontamente instrui Jungu a se retirar, garantindo que sua conversa permaneça privada. O diretor reitera que se considera um homem razoável. Embora Jungu tenha um histórico impressionante, a realidade é que ele não tem a capacidade de invadir e desmantelar sozinho um grupo de assassinos como a bestia. Baseando-se em sua experiência, ele deduz que o prisioneiro fugitivo provavelmente forneceu uma pista sobre a organização. Ele ressalta que relatar oficialmente essa informação seria vantajoso para todos os envolvidos. No entanto, simplesmente ignorar um caçador procurado não é uma opção, especialmente não apenas porque um novato insiste nisso. Percebendo que sua linha de questionamento não está levando a lugar algum, o diretor muda de tática, revelando que convidou um conhecido em comum, alguém que está bastante ansioso para ter uma conversa com Sivu. Finalmente intrigado, Sivu vira a cabeça e se depara com ninguém menos que um de seus companheiros lendários da primeira geração de caçadores, o mestre da guilda Fighting Warrior, do Kango. Na residência de Kango, os dois desfrutam de uma conversa tranquila enquanto tomam chá, como nos velhos tempos. Um tio, Kango relembra o choque que sentiu ao ouvir pela primeira vez a notícia da morte de Sivu. Curioso, Predador pergunta quem é o velho suspeito que está agindo de maneira tão familiar com ele. Nosso herói também nota que o homem parece ter envelhecido bastante. Rindo do comentário estranho, Kango apenas ri e aponta que, na verdade, é Sivu quem parece congelado no tempo. Com um toque de ciúme, o tio menciona como Sivu não ganhou sequer uma ruga nos últimos 10 anos. Em seguida, pergunta o que aconteceu, já que até mesmo seus discípulos passaram por um verdadeiro inferno tentando rastreá-lo. Agindo de forma despreocupada, Sivu responde que vão precisar de outra bebida, pois sua história não é curta. Ao ouvir a saga de 100 anos de Sivu, o tio se impressiona com tudo o que ele passou. O caçador de reis demônios compartilha sua preocupação sobre a misteriosa magia dimensional que foi ativada no final da luta contra o quarto chefe. Esclarecendo a confusão, Kango revela que o quarto rei demônio ainda está vivo, deixando Sivu atordoado. Nosso herói bate com força na mesa, fervendo de raiva ao perceber que os humanos assinaram um tratado de paz mesmo sabendo disso. Kango faz o possível para acalmá-lo, explicando que apenas os remanescentes das forças dos reis demônios ainda existem depois que o caçador de demônios encerrou seu reinado. Os demônios na Terra alegaram que estavam apenas seguindo ordens de seu líder durante a guerra contra os humanos. Sivu rende os dentes ao perceber que foi usado como bode expiatório. No entanto, Kango chama isso de um mal necessário, dado que os recursos humanos já estavam extremamente esgotados desde a abertura do primeiro portão. Quando os demônios ofereceram um tratado de paz, prometeram compartilhar seu conhecimento sobre como selar os portões. Era uma oferta irrecusável. Como resultado, os humanos entregaram os remanescentes do Rei Demônio e um laboratório no Ártico, onde poderiam abrir um portão com segurança para pessoas que desconheciam a existência da magia. Para os desinformados, isso foi visto como a melhor escolha para o progresso. Consequentemente, caçadores de alto escalão, como Shoijizu, de vários países, aceitaram o acordo. Desde então, os demônios permaneceram discretos. Ele menciona que os caçadores da primeira geração inicialmente ficaram muito desconfiados, mas, após o desaparecimento de Sivu, eles se dispersaram. Quando tudo se acalmou, o interesse pelos demônios diminuiu. Kango sempre teve dúvidas sobre os demônios, mas o que é ainda mais intrigante é o desaparecimento do cão louco. Depois que Sivu sumiu, Shoijizu fez de tudo para apagar qualquer vestígio de sua existência, a ponto de caçadores da segunda geração sequer saberem da existência do caçador de demônios.
O que torna isso ainda mais estranho é que o próprio Kango não conseguiu reconhecer Sivu hoje, apesar de ter lutado ao seu lado inúmeras vezes. Ao perceber o quão anormal é essa perda de memória, nosso herói sugere que talvez Dizu tenha recebido ajuda dos demônios. Kango concorda, comentando que Sivu sempre foi uma pedra no sapato de ambos os lados. Nosso herói então se pergunta em voz alta o que os demônios teriam a ganhar ajudando um sujeito tão orgulhoso como Dizu a apagar sua existência. Kango lembra que os demônios se tornaram ainda mais difíceis de desafiar, pois agora até ajudaram os humanos a aprimorar o uso da mana. Sivu rebate apontando que esses são os mesmos desgraçados que começaram uma guerra porque acreditavam que os humanos eram uma raça inferior. Diante disso, Kango sugere que Sivu se encontre com seus discípulos para ter uma visão mais clara da situação. O problema é que seus discípulos estão espalhados pelo mundo. No entanto, o tio menciona que, embora isso seja comum, Yo ainda está na Coreia. Agora, ela é uma caçadora de rank S e a líder da guilda Azure Flower. Mesmo assim, o tio Kango revela, perturbado, que a mesma ruiva que costumava segui-lo como se fosse sua sombra agora trabalha sob o comando de Dizu. Nosso herói descarta isso com indiferença, dizendo que cada um tem seus próprios motivos. Após compartilharem uma boa risada sobre o licor caro, porém de gosto horrível, o tio menciona seu irmão mais novo. Sivu responde que seu irmão caçula adora o velho e agradece ao tio samurai por ter criado Sion como se fosse seu próprio filho. Nesse instante, um espião tira uma foto dos dois do lado de fora e a envia para seu mestre da guilda. Ele confirma que flagrou a HMCS se reunindo secretamente com o grande Kango. A mestre da guilda, Yoa, agradece e confirma que Sivu está vivo, exatamente como ela suspeitava. Suas desconfianças cresceram depois de perceber os movimentos incomuns e caóticos da Empire Guild. Soltando um suspiro de alívio, a mulher sente as pernas fraquejarem, incapaz de segurar as emoções, cai em lágrimas ao ver o mestre que tanto sentiu falta. Desde que começou a trabalhar sob o comando de Desu, Sion perdeu a confiança nela, mas a ruiva nunca parou de procurá-lo, mesmo quando todos os outros desistiram. Yoa encara seu mestre, que não mudou nada, e se prepara para ir ao seu encontro imediatamente. No entanto, sua esperança se desfaz no momento em que ouve alguém chamando seu nome. Desu pergunta por que ela está com tanta pressa. A ruiva responde que não é nada especial, tentando esconder o tremor em seu braço. O homem, sempre sinistro, segura seu ombro com firmeza, apontando que a mulher de coração frio, que não derramou uma única lágrima pela morte da própria mãe, não poderia estar tão emocionada por algo trivial. Ele então especula que ela deve ter ouvido falar sobre o retorno de um certo e infame Sivu. Sua expressão congelada denuncia. O tio de tapa-olho suspira, observando-a correr para seu mestre como uma cadela leal. Ele estala a língua e murmura que ela não amadureceu nem um pouco. Deixando claro que não pretende deixá-la partir tão facilmente, ele a lembra de que, mesmo sendo sua última parente de sangue, não significa que terá liberdade. Yoa dá um tapa em sua mão, lembrando-lhe que nunca jurou lealdade a ele, e ele sabe disso. O homem admite que só a manteve por perto na guilda porque ela cresceu e se tornou uma caçadora poderosa. Furiosa, Yoa se enfurece ao ouvi-lo se referir a ela como uma mera ferramenta. A ruiva explode, confrontando seu suposto tio por tê-la abandonado quando ela mais precisava. Apenas Sivu esteve lá para salvá-la do desespero. No entanto, Du destrói sua confiança ao lembrá-la de que, aos olhos do mundo, ela é uma criminosa. Considerando o quão implacável Sivu tem sido na caçada a criminosos, assim que ele descobrir seu passado, o tão esperado reencontro pode não ser tão feliz quanto ela espera. O tio sinistro a aconselha a não esquecer suas raízes sujas e a despertar de sua ilusão. Tremendo, Yoa fica completamente desmoralizada, incapaz de responder. Enquanto isso, na guilda, dois novatos conhecem nosso herói, que prometeu treiná-los pessoalmente. Jesus, curiosa, pergunta se o urso ofegante de máscara e o velho careca também estão vindo. Nosso herói apresenta os dois veteranos, enquanto o garoto lobo quase sufoca dentro da máscara, tentando esconder sua identidade. Os novatos ficam intimidados pela presença ameaçadora do velho careca, mas ele, despreocupado, apenas comenta que vai contar com o vigor dos jovens. Ele oferece palavras de incentivo a Jesus, como se fosse sua própria neta. Sivu então lembra o encrenqueiro lobo de que ele ainda está em período probatório e o avisa para não intimidar os novatos, a menos que queira morrer de novo. Com isso, a equipe parte para o portão Rank F da Empire Guild. Jesus admite que está nervosa, então nosso herói diz para ela pensar no enorme portal apenas como outra porta. O outro recruta, igualmente hesitante, menciona um boato de que, às vezes, os portões devoram caçadores e se fecham enquanto eles ainda estão dentro. O velho os tranquiliza, explicando que os humanos agora sabem exatamente como abrir e fechar os portões. Ele continua, dizendo que os portões se tornaram um grande negócio devido aos preciosos recursos que os monstros dentro deles fornecem. Covardes nunca serão recompensados sem correr riscos. Dentro do portão, a equipe se encontra em uma floresta exuberante.
Os recrutas começam a reclamar, deixando nosso herói se perguntando se todas as novas gerações são tão inúteis, mesmo depois de se formarem na academia de caçadores. O garoto urso explica que, depois de completarem seus estudos, os recrutas são ranqueados após terminarem a torre tutorial e só ganham experiência prática depois de ingressarem em uma guilda. Sivu expressa sua frustração, chamando o treinamento de Rank F de um sistema inútil que apenas massifica caçadores fracos. Ele os incentiva a demonstrar suas habilidades antes que os monstros apareçam. No entanto, o recruta disfarçado se sente humilhado por receber ordens de um estranho e ser forçado a treinar ao lado de uma garota que nem sabe usar seus poderes corretamente. Finalmente reunindo coragem, Gil carrega sua habilidade, mas a força de seu próprio ataque a derruba para trás, fazendo-a cair de bunda no chão. Ao ouvir suas desculpas incessantes, o treinador a interrompe e lhe entrega um chicote. Confusa, ela pergunta o motivo. Ele explica que isso a ajudará a controlar melhor sua habilidade única. Gil tenta novamente, canalizando sua magia enquanto segura o chicote. Enquanto isso, o recruta disfarçado relata que um bando de goblins está se aproximando para atacá-los. Sentado a uma distância segura, nosso treinador instrui o recruta a lidar com a situação sozinho. O garoto xinga Sivu por seu comentário provocativo, reclamando que não aprenderá nada se ele não intervir. Observando o novato em ação, o velho careca fica impressionado com suas habilidades chamativas de rastreamento. No entanto, fica claro que o controle do garoto é um desastre total. Ele está gastando mana em um ritmo alarmante. O recruta fica chocado ao perceber que lutar sozinho contra um enxame de goblins parece uma verdadeira punição para alguém do seu nível. Em pânico, ele grita para Gil, perguntando quanto tempo mais ela vai demorar. Completamente drenado de mana, ele desaba no chão, e um goblin quase desfere um golpe fatal. No último segundo, Gil libera sua habilidade, forçando o goblin a se submeter com um único comando. A criatura recua e imita seus movimentos. O garoto lobo e o careca ficam impressionados ao testemunhar uma rara habilidade de dominação em ação. Até mesmo Frey, incapaz de conter sua empolgação, implora por permissão para se deliciar com uma cena tão rara. No entanto, o cão louco continua impassível, comentando que essa habilidade é praticamente inútil se ela só consegue controlar um único inimigo. Percebendo o tamanho do problema, a novata começa a sacudir desesperadamente seu parceiro inconsciente, enquanto os goblins babam, de olho na presa fácil à sua frente. Graças à assistência de Sivu, Gil conseguiu começar a entender melhor como usar suas técnicas, e sente gratidão por isso. Mas nosso herói não se importa nem um pouco com a aparência dela nesse momento, pois esse é o único tipo de mentoria que ele está disposto a oferecer. Com os cabelos desgrenhados, Gil abre um sorriso e admite que foi tola por ser tão convencida, acreditando que caçadores e despertos eram especiais e que seu valor na sociedade aumentava com seus rankings. Mas agora ela começou a vislumbrar a realidade. Habilidades são apenas ferramentas, e não algo que define o valor de uma pessoa. É por isso que o treinamento é importante. Sivu concorda, pensando que já está bom se ela aprendeu algo. Ele decide que já fez o suficiente por hoje e quer voltar para casa. O velho, de repente, nota uma grande aglomeração se formando e se pergunta se são pessoas de outra guilda. A garota explica que há uma negociação em andamento entre a Azure Flower Guild e outro grupo. Afinal, um novo portão foi descoberto, então as pessoas estão apenas sendo enviadas para cá. Ao ouvir o nome da guilda, Sivu se distrai por um instante. No meio da multidão, algumas pessoas estão ansiosas para perguntar à líder da guilda sobre o surgimento do portão único, bem como sobre os corpos de caçadores mortos que foram encontrados dentro. O mais estranho desse caso é que esses caçadores não foram despedaçados por monstros. Seus corpos estavam inteiros por fora, mas seus órgãos internos haviam sido completamente destruídos. Isso faz Yoa refletir sobre o que poderia ter sido o catalisador para um evento tão incomum. Seus pensamentos são interrompidos quando uma voz familiar a chama. É Sivu, que a cumprimenta com confiança, lembrando-lhe que seu mestre está de volta. Ao vê-lo ali, Yoa mostra um lado diferente de si mesma. Mencionar seu retorno a afeta mais do que ela esperava. Sivu quer falar com ela, mas Yoa está ocupada e tem assuntos a resolver. A ruiva escapa da situação, deixando Frey debochando de nosso herói por ser o primeiro cara a ser rejeitado na velocidade da luz. Até o velho careca acha grosseiro da parte dela simplesmente ignorá-lo assim. Sivu concorda, mas afirma que não foi apenas falta de educação. Na verdade, ele viu algo estranho nela, como se estivesse chorando, e não sabe o motivo. Vamos explorar um pouco seu passado. Sivu foi vê-la quando ela estava escondida, chorando desesperadamente. Ele nem entendia o que estava deixando Yoa tão abalada. O mestre enfatizou que sempre a encontraria, não importa onde tentasse se esconder. No fim, a verdade era simples. Yoa estava morrendo de ciúmes porque Simo havia recebido um treinamento melhor que o dela, simplesmente por ser irmão de Sivu, enquanto ela não passava de uma desconhecida que ele havia recolhido. No passado, Yoa estava morrendo de fome nas ruas até que Sivu a acolheu, praticamente do mesmo jeito que Batman pega um novo Robin toda semana. Mesmo assim, Yoa nunca entendeu por que Sivu sempre foi tão gentil e atencioso com ela, apesar de não ter nenhuma razão para isso. Ele a provoca, dizendo que foi apenas uma escolha que fez.
Ele já havia nascido em um mundo trágico e sentia que era certo construir sua própria família. Inclusive, dá a Yoa o privilégio de ser chamada de sua verdadeira irmã. Diante disso, a ruiva cora e continua tentando esconder seus sentimentos com uma briga boba. Sivu se sente um pouco irritado e se pergunta se deveria fazê-la chorar ainda mais na próxima sessão de treinamento. Yoa, porém, já teme essa possibilidade, pois ele já a coloca no pior dos infernos todos os dias. As cenas passam rapidamente por sua mente. Ela nunca quis ser a melhor discípula, o que realmente desejava era ser sua arma, alguém em quem Sivu pudesse confiar. E foi assim que ela acabou desenvolvendo sentimentos por ele. Infelizmente para Yoa, não importa o quanto tente, ela não pode escapar da sombra de seu passado como filha de um criminoso nojento. Mesmo tendo aproveitado seus privilégios quando criança, ela não acredita que isso justifique nada. É por isso que está disposta a fazer qualquer coisa para lutar por seu mestre, pela única pessoa que lhe deu uma nova chance na vida. Determinada, Yoa faz uma visita surpresa a Sion, que a chama de irmã por hábito, antes de corrigi-lo e tratá-la de forma mais formal. Mas a ruiva o interrompe, dizendo que pode deixar as formalidades de lado por um momento, pois veio até ali para conversar sobre algo importante. Vamos mudar para outra cena, onde Kango expressa suas razões para a desconfiança a um conhecido. Quando os portões apareceram pela primeira vez, eles estavam lutando contra os demônios. Era uma era bárbara, onde guerreiros despertos e poderosos não sabiam o que fazer com suas habilidades e quebravam todas as leis. Agora, ele está seriamente irritado ao ver que esse homem acabou fazendo acordos com os próprios demônios. O homem de tapa-olho rapidamente percebe que Kango já encontrou Sivu, o que explica por que ele está tão alerta e desconfiado. Ele acredita que Sivu teve seu julgamento comprometido e permitiu que sua percepção fosse domada. Claro, para ele, isso parece algo típico vindo do presidente. O homem de tapa-olho também compartilha a mesma opinião sobre Kango, alegando que ele e os outros vivem em uma espécie de ilusão sobre Sivu. Ele então revela sua verdadeira natureza, não se importa com a segurança ou a proteção da humanidade. As 3 reverências não significam nada para ele. Esse desgraçado é apenas um lunático embriagado pelo poder, sonhando em alcançar a supremacia absoluta. Seu objetivo não é proteger ninguém, mas sim testar e expandir os limites da mana e ver aonde isso pode levar a humanidade. Ele quer enfrentar um número infinito de oponentes poderosos para forçar a evolução da humanidade a novos patamares. Sua autoridade é apenas uma ferramenta para alcançar esse propósito, e os acordos que fez com os demônios foram simplesmente porque seus interesses coincidiam em um único ponto, o domínio global. Ele confirma que cada líder mundial já negociou com os demônios. Por fora, parece que esses acordos são feitos para garantir a segurança de suas nações, mas, na realidade, cada um tem sua própria agenda oculta. Com o ritmo atual, ele prevê que a humanidade evoluirá tremendamente na próxima década. Então, ele zomba de Kango por questionar suas decisões, afirmando que elas apenas ajudaram a fortalecer o lado humano. Kango, no entanto, retorna à questão mais importante. Ele quer ouvir da boca do próprio presidente se ele realmente fez um acordo com os demônios e se foi o responsável por mandar Sivu embora. O presidente responde de forma tranquila, alegando que não tem nada a esconder e que, se Sivu voltou, então ele simplesmente conseguiu mais uma oportunidade para destruí-lo. Ele está completamente confiante durante sua conversa, até que o próprio Sivu aparece para confrontá-lo, declarando que também tem algumas perguntas a fazer.